E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio podcast TV Samba e Pagode. Que episódio incrível hoje. Mas antes da gente poder apresentar aqui o nosso convidado de hoje, né, dessa noite, eu quero aqui pedir para você poder se inscrever no canal. Se não está inscrito, já dá uma moral. Tá aparecendo aqui, ó, na descrição. Inscreva-se, ative o sininho, é super importante para que vocês fortaleçam, até porque a plataforma vai reconhecer aqui, não é como conteúdo relevante. Quando você se inscreve, ativa o sino, compartilha, comenta. Então dá essa moral se inscrevendo aqui no canal, tá ok? Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, vai estar também aparecendo agora aqui na descrição. Segue lá, @TV Samba Pagode Oficial. É super importante também que vocês estejam seguindo as demais redes sociais. Estamos aí em multiplataformas, tá, pessoal? Então, dá uma moral, que a gente precisa muito de vocês aí seguindo também as demais redes sociais, tá bom? Aqui do lado esquerdo aqui tem um QR Code, você pode estar apontando aí a câmera do seu celular e fazendo, enfim, qualquer valor que você puder contribuir aqui para o projeto, para os conteúdos da TV Samba e Pagode, é super importante, porque a gente vai estar custeando para poder colocar aqui um petisco, uma água, um refrigerante, um suco, uma cerveja, para poder recepcionar todos os convidados e convidadas que vêm aqui, tá bom? Então, se você puder de alguma maneira contribuir, fortalecer, vai estar ajudando bastante. E desde já eu te agradeço de verdade, porque a gente precisa muito, porque para manter tudo isso aqui, pessoal, realmente é um custo alto, tá bom? Então, se você puder de alguma maneira fortalecer, doando algum valor, eu vou ser grato, tá bom? Quero aqui poder falar da nossa patrocinadora oficial. Se você não conhece, vai estar aparecendo aqui, ó, na nossa TV, Deia Browner. Então vai lá no Instagram, coloca assim, @DeiaBrowner013. Tá incentivando, que tá aqui patrocinando para que os conteúdos estejam no ar. Então, se você ainda não conhece, dá uma moral, já segue lá o Instagram. É super importante também que vocês olhem lá na bio, né? Tem um cardápio digital, tem todo o portfólio. É super importante que vocês dê essa moral seguindo aí a nossa patrocinadora oficial, o legítimo e puro sabor do Browner Gourmet Artesanal, tá bom? @DeiaBrowner013, tá dando a força aqui, dando uma moral, então fortalece lá seguindo o Instagram, tá bom? Quero falar da nossa loja virtual. Se você ainda não conhece nossos utensílios, agora eu tô nessa daqui. Se você não conhece nossos utensílios e vestuários com a nossa marca, tudo que tem aqui na nossa mesa, né, referente à marca TV Samba e Pagode, vai estar disponibilizado no e-commerce. A gente está trabalhando muito forte para poder liberar em breve o link, não é, do nosso site, para você poder comprar, colocar lá no carrinho, já poder calcular o frete. Mas enquanto não sai o frete, a questão da nossa loja virtual e o frete para você poder calcular ali, você pode estar adquirindo através do nosso direct do Instagram, tá bom? Então vai lá no @TV Samba Pagode Oficial, chama no direct e fala, ó, tava vendo lá o podcast, eu vou querer uma caneca, eu vou querer uma agenda, um boné, um moletom. Então a gente consegue estar mandando aí para o seu endereço, tá bom? Acho que foi tudo, né, produção? Vamos lá agora falar com ele. Que honra, né? Poder dizer que é um cara que fortalece muito aqui a TV Samba e Pagode, contribuiu muito. Inclusive esse áudio que você está escutando aqui de excelência. Ele contribuiu, né? Estávamos tendo alguns problemas técnicos referente ao nosso áudio, então ele veio, fez a consultoria e tal, realmente somando muito, se tornou, pode-se dizer, amigo, né? Um cara que sempre está fortalecendo. Mas enfim, eu vou deixar ele fazer a apresentação, ele poder falar um pouco, né, dele. E eu vou aqui apertar a mão, como sempre eu faço, os convidados. Seja bem-vindo, André William. Obrigado. Que honra poder te ter aqui, irmão. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Me sinto muito bem aqui, muito bom conversar com você. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos trocar essa ideia agora. André, não tem como, né, a gente começar sem falar de fato da tua especialidade, né, profissionalmente falando. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu contexto profissional. A gente vai entrar sobre essa parte profissional que você desenvolve tão bem, não é? Mas eu queria que você falasse um pouco, né, dessa tua jornada, dessa tua caminhada. Se apresentasse para o público. Eu sei que tem muita gente que vai vir aqui que já conhece teu trabalho, mas o público TV Samba e Pagode, porventura, ainda não te conhece, poder te conhecer,
você poder falar como é que começou essa tua jornada com a música. Então fica à vontade para poder fazer essa tua apresentação aqui pro público, TV Samba e Pagode. Tá bom. Eu vou tentar ser sucinto. Fica à vontade. Eu sou André William, sou músico. Eu comecei a tocar na igreja, criança, com 7 anos de idade. Depois, conforme o tempo, fui ficando mais velho, mais experiente na vida, fui estudando com professores particulares, estudando sozinho também. Tenho 22 anos de carreira de profissional, né, na música. Sempre atuei na grande parte desse tempo como músico, depois como arranjador, como produtor, e agora o último braço que nasceu nessa caminhada foi o braço de produtor técnico. Mas hoje eu tenho desempenhado esse papel de músico, produtor musical e produtor técnico. Estou dando uma resumida, né? Legal. Produção, tá tranquilo aí? Transição de câmeras, tudo ok? Tudo ok, porque... Pessoal, vou começar a falar sempre, não é? Toda vez que a gente estiver fazendo aqui conteúdo, não é? Para quem não tá vivenciando aqui, não é? Temos aqui um monitor, né, André? Para ver aqui um monitor, onde tem nossa referência. E às vezes, quando tem a transição aqui de câmera, eu pergunto, né? Será que tá acontecendo alguma coisa? Então vamos acionar a produção, nada melhor, né? Então, fique tranquilo, tá, gente? Sempre vou estar aqui interagindo para poder ver se tá tudo como é planejado e projetado pra gente gravar aqui o conteúdo. André, vamos falar um pouco mais tecnicamente. Eu quero aprender agora com você, se tratando de música, não é? Você que é maestro, você que está aí desenvolvendo o trabalho com a Rafa. Quais são os pilares, de fato, para poder você conduzir o trabalho de um artista, quando se trata de música, não é? O que é que, de fato, vamos dar exemplo? Eu sou músico e quero que você desenvolva um trabalho comigo, né? Quais são os pilares principais, ou os pilares que tu avalia ali para poder, de fato, tu trabalhar muito forte e levar um conteúdo musical de excelência para quem esteja ali acompanhando? Uhum. Primeiro, eu acredito que, no meu caso, eu preciso ter uma identificação com aquele artista e com aquele gênero musical que ele trabalha, que ele quer trabalhar, né? Então, porque a música, embora para algumas poucas coisas existam fórmulas e tal, a música ainda é algo que depende de uma inspiração, e inspiração você não tem controle. Ela vem a hora que ela quer, no dia que ela quer, do jeito que ela quer, né? Então, mas para isso acontecer, eu preciso ter uma identificação com aquele artista. Perceber que ele é uma pessoa que tem respeito pela própria música, pela própria arte, né? Isso você vai vendo, conhecendo, você vai vendo como essa pessoa lida com com os perrengues que acontecem no meio do caminho, no percurso e tal. Então, esse é um primeiro pilar. Eu preciso ter uma identificação com esse artista. Segundo, esse artista tem que ser talentoso, né? Porque existe uma diferença de você gostar de música e ser músico. São coisas bem diferentes, né? Todo músico gosta de música, mas nem todo mundo que gosta de música vai ser músico. Sim. Então, às vezes você precisa, como já aconteceu comigo, de ter que chegar muito francamente para a pessoa e falar, olha, a gente já tá tentando, estamos investindo um tempo aqui, eu acho que não é a sua área. Eu acho que você pode atuar dentro do mercado musical, da música, mas de uma outra forma, não como sendo um front, né, a capa, como a gente fala, ou mesmo um sideman, um músico ali que tá acompanhando, porque não tinha perfil, não tinha qualificação para isso, realmente não levava jeito. Mas, lógico, eu cheguei nessa conclusão depois de uma insistência, né? Mas eu acho que esses pilares para mim, são fundamentais. E o respeito, né? Eu sempre trabalhei eu tive a bênção de trabalhar com cantores muito bons, desde os anos 2000, e sempre houve muito respeito deles comigo e da minha parte com eles, como artista, como pessoas. Isso é fundamental, porque discordâncias aparecem no meio do caminho, discordâncias artísticas, pessoais, de valores. Acontece, são pessoas diferentes, não tem jeito, né? Então, o terceiro pilar para mim é o respeito. Precisa ter um respeito muito grande, mútuo ali, essa troca, sabe? Aí eu acho que a coisa vai. Muito legal. Dentro desse contexto, né, se tratando de música, vamos falar aí, continuar ainda sobre esse quesito aí de condução de carreira, não é? Eu acredito, né, eu queria até que você explanasse um pouquinho mais como é que é feito o teu trabalho lá no estúdio, mas antes de você pontuar, não é? Eu acredito que você tenha
vários mecanismos e ferramentas que possam otimizar o trabalho do artista, seja no lance vocal, seja no lance instrumental, né? Em que situação, né? Você chegou agora, falou, comentou, né? Que identificou depois de uma longa situação que o profissional não tinha condições de ir ali desenvolver, né? O trabalho que ele queria, pro perfil dele ali, que ele oferecia, né? Uhum. Como é que é essa situação se tratando de estúdio, cara? Vamos dar um exemplo. Eu não me vejo nunca cantando, eu não, assim, esquece. Não, acho que eu não, acho não. Eu afirmo, eu não tenho perfil nenhum vocal em outras situações para cantar. Mas como você falou, às vezes tem pessoas que acreditam tanto que é cantor, que quer chegar lá, tal, gravar, produzir, tudo bem, às vezes a pessoa tem um dinheiro e vai lá pagar e tudo bem. Dentro desse formato, né, de procura, né, quais são ali os utensílios, ferramentas que tu pode, no caso, potencializar, não sei se essa palavra é a voz ali da pessoa, o trabalho, para entregar algo, vou dar um exemplo, um pouco mais consistente Mais aceitável. Isso, né? Porque o que é que eu escuto muito dos produtores, dos artistas, que existem, não é, ferramentas que podem otimizar ali, às vezes, a voz da pessoa, porque é tudo feito um trabalho de estúdio ali, enfim. Queria que tu, mais tecnicamente, eu vou aprender agora com você, não sei nada, tá, gente? Vou estar aprendendo com você. Nesse contexto, o que é que tu pode oferecer de fato, assim, de estrutura para poder, não, vamos lá, tentar otimizar e tentar trabalhar, se for o caso, através de ferramentas aqui para potencializar, se for o caso, não sei se seria a palavra, para poder entregar até um produto final melhor, um artista que te procura para, vamos supor, fazer ali um trabalho de estúdio. Ó, uma situação que acontece assim, não é que bastante, mas não é uma coisa incomum de acontecer. É alguém que tem o dinheiro para gravar, Sim. músicas que essa pessoa mesmo compôs e tal, mas ela não tem uma pretensão de lançar aquilo como uma carreira, como um trabalho. Ela tá gravando para ela, antes de tudo, né? Então, nesse tipo de caso, eu como produtor, eu tento tirar o máximo possível do resultado, deixar o resultado mais próximo do profissional, ou minimamente aceitável, dependendo da pessoa, né? Para entregar para ela aquilo. Eu sei que aquilo ali não tem nenhuma pretensão de lançar e isso daí virar um show e virar um trabalho, tal. Então, a gente tem a questão que vai desde a escolha do microfone, simplificação de melodia, quando a pessoa às vezes não consegue chegar nas nuances da melodia, o bendito afinador, que faz parte da pós-produção, edição e afinação, às vezes você tem que colocar a pessoa no time da música e tal. Mas entende, isso tudo é deixando ela muito a par, o artista, de que aquilo é artificial, aquilo não é ela. Sim. Eu tô pegando ela como um material bruto e tentando ajeitar o máximo possível para que ela tenha uma música audível ali, né? Para que ela não se exponha tanto. Isso André, isso é um trabalho que se faz o tempo inteiro? Não se faz o tempo inteiro. É uma questão assim, um cliente tem dinheiro, tá chegando, tá bancando o estúdio, tá, eu quero a produção tal. Depois que você conscientizou ela da situação real dela e ela ainda assim quer continuar com o trabalho, eu sou um trabalhador da música, né? Eu preciso produzir, então... Até porque se você não produz, tem outra pessoa que produz, né? Sim, então, né? Então vamos lá. Então aí eu deixo ela bem consciente, olha, eu não lançaria isso aqui, isso já aconteceu até recentemente. Tá? A gente vai trabalhar nessa voz, a gente vai fazer uma pós-produção, nós vamos mudar um pouco a música para que você consiga chegar um pouco mais no resultado, porque se o material bruto vem muito ruim, não tem o que fazer, entende? E aí, ó, tá aqui o pacote, tipo, ouça isso em casa, fica lá. Ela não lançou o trabalho, mas ela realizou o sonho dela, que era entrar em estúdio com um produtor, com uma banda, gravar uma música dela e tal. Ó, isso é legal. Mas ela tava bem consciente da situação. Mas e aí, quando a pessoa for escutar essa pessoa ao vivo, cara, né? Então, uma situação, assim, eu entendo perfeitamente. Mas é justamente isso que às vezes acontece muito, né? Você aí falou de sonho. Eu posso até me colocar na situação, né? André, eu quero gravar uma música, né? Vai lá, Fabinho. Como eu já falei, né, pessoal? Não me vejo nunca cantando. Totalmente fora de situação. Mas, assim, você explicou, porque o meu objetivo não é, de fato, levar uma carreira profissional, né? Isso. Mas aí se tem esse outro parâmetro da pessoa querer levar um conteúdo profissional, cara, aí é que tá, né? E às vezes, eu queria até que você se estendesse, pode ficar à vontade. Existe muito isso das pessoas, às vezes, querer pular etapa, né, irmão? Não querer chegar, de fato,
preparado vocalmente, fazer aula de canto, tudo. Queria que você falasse justamente isso. Às vezes, essa questão de se pular etapa, não é? Que é complicado dentro de qualquer contexto profissional, e da música não é diferente, né? A gente precisa. Acho que esse princípio que eu vou comentar agora serve tanto para o cantor quanto para o músico, né? Tá. Precisa se ter uma consciência de que nada na música se constrói rápido. As coisas demoram um tempo. E não é só na música, mas como a gente está falando essencialmente da arte, música, você ter uma intimidade com o instrumento, isso demora um tempo. Você ter uma capacidade técnica, isso demora tempo. Você ter uma capacidade vocal, isso é conquistado, ainda mais se tratando de voz, que é um instrumento orgânico. Isso não é de uma hora para outra. Isso demora tempo. Agora, quando a gente está tratando, e eu também tenho um caso concreto disso, né? Um cara que ele compõe as músicas dele e ele queria produzir um disco ao vivo. Beleza, vamos fazer o seguinte, então, vamos pro estúdio, né? Formei a banda, fomos pro estúdio para ele cantar as músicas dele no estúdio. Não saía. Não saía por quê? Ele tá acostumado a cantar, ele estava acostumado a cantar na casa dele, ele com o teclado dele. Quando ele chegou no estúdio, o próprio ambiente do estúdio, de ensaio, né? Não numa sala de gravação, numa sala de ensaio. E ele olhou o baterista, teclado, um vocal com ele, guitarra e baixo. Olhando pra cara dele, esperando ele começar, meu irmão, não foi. Travou, né? Não, travou. Então eu falei assim, aí a gente descontrai, a gente começa com, vamos tocar qualquer coisa aqui e tal, a gente começa a fazer um som, vira meio churrasco, né, o ambiente, conversa e tal, acabou o horário, pagou o estúdio lá, pagou os músicos, tchau. Aí eu chamo ele pra conversar, olha, você travou na frente de 5 pessoas, 5 profissionais, né, que separaram o tempo deles ali, ouviram as suas músicas e estão lá prontos pra... E você travou. O que você acha que vai acontecer quando você estiver dentro de uma sala de gravação com um microfone de 50 mil reais na sua frente e o engenheiro de gravação falar, gravando? Ou então quando você estiver na frente do público fazendo ao vivo, o que você acha que vai acontecer? Então a gente precisa, antes de pensar em gravar, você precisa se formar como cantor. E aí eu indiquei um professor de canto, né, uma professora de canto para ele. Ele ficou 6 meses fazendo aula. Olha só, acabou a pressa, entende? Aquele projeto que ele queria gravar e tal, que quero lançar em janeiro, acabou a pressa. Quando ele se viu naquela situação, ele foi uma pessoa que entendeu o que eu disse, porque eu tenho por princípio tratar os músicos e os artistas com respeito, que eu quero ser tratado. Então, falei com muito jeito com ele, com muita educação. Você precisa se preparar. Hoje você não está preparado, né, para fazer um trabalho que você tem na sua mente. Mas como tudo começa 2 vezes nessa vida, você já imaginou o trabalho feito. Então ele já começou uma vez. Vamos se preparar para começar ele de novo na realização. Ok. Então ele fez 6 meses de aula. A gente fez 2 meses de ensaio para 6 músicas. Gravamos tudo no estúdio. E aí, isso tudo foi feito ao vivo de novo lá na comunidade dele. Só que ele gravando a voz valendo. Então, os instrumentos estavam gravados, embora os músicos estivessem tocando, né? Gravaram o público e ele foi gravando valendo ali no ao vivo. Resultado, eu tive que afinar todas as músicas. Ele cantou todas as músicas abaixo do tom. Foi feito um trabalho de pós-produção, onde eu pude mostrar para ele, olha o que está acontecendo aqui. Você está vendo? Esse ponto aqui que você era bem pior, você melhorou, mas ainda não chegou no ideal. Tal. E aí a gente entregou o EP dele pronto. E ele continuou se preparando e fazendo as aulas de canto lá. E aí, a partir daí, como eu fui contratado para fazer só esse EP, eu fiz essa produção, a gravação, mix, master, né? Como produtor ali. Foi entregue o produto e ele montou a banda dele, ele tá por aí. Eu não tenho acompanhado. Mas teve uma certa evolução técnica, assim, depois da gravação. Mas ainda tem um trabalho a ser feito. E vira e mexe, às vezes ele entra em contato comigo, tô melhorando, tô buscando. Isso aí, essa é a caminhada. Eu preferia, isso eu cheguei a falar pra ele, eu preferia que ele tivesse se preparado mais para que o produto de fato fosse um resultado da caminhada dele. Mas foi feito um produto e ele tá, a partir daí, trabalhando junto com em cima do produto e tal. Então, aí é uma escolha do artista. Mas ele perdeu a pressa, foi rápido, assim, na hora que ele se conscientizou da situação técnica, da questão do preparo emocional para aquilo, né? Porque não é fácil, né?
Você acostuma um pouco com o ambiente do palco, tal, com as pressões, mas não é fácil. Ainda mais pra quem tá começando. Muito legal. Sobre essa questão, né? Do artista estar ali buscando, a gente tá falando de sonhos, né? Quando se trata de sonho, você pontuou muito bem aí, né? A pessoa tá ali juntando uma grana para poder fazer um trabalho de estúdio e tal. Muitas das vezes, né? Esse apoio não vem ali vindo da família ou pessoas próximas, enfim, pessoas que estão ali, familiares, enfim. Qual a maneira assim, cara? Vamos supor, como se lapidar? Mesmo a pessoa, às vezes você entendendo que ela não tem uma capacidade ali musical, mas você, de certa maneira, entende que aquela pessoa ela não foi preparada da maneira que deveria ser, porque às vezes, na maioria das vezes, ou em algumas situações, a pessoa é autodidata, vai aprendendo ali e tal. Uhum. De que maneira pegar esse profissional, esse artista, esse músico ali e conseguir lapidar e mostrar para ele que, ou ela, que precisa ter as etapas, né? E gradativamente as coisas vão acontecendo. De que maneira tu senta de fato, né? Tu enxergando, não é que esse profissional ele tem talento, tem potencial para ser lapidado. Como é que é essa conversa, não é? Até porque a gente tá falando de sonho. Como falar para uma pessoa que quer ali, principalmente se tratando de business, né? A pessoa quer estar ali no meio da multidão, quer apresentar o trabalho e tal. Mas quando você detecta, não é? Pô, eu acho que precisa melhorar essa questão aqui vocal, acho que isso aqui tá, enfim, tá subindo demais, precisa. Gente, eu tô falando de uma forma assim, mas eu não entendo nada de técnica, tá? É que eu escuto aqui dos profissionais. Se eu tiver, pode me corrigir, até legal, porque eu vou aprender muito com você. É uma parada que eu acho que é legal a gente, como comunicador, ter também um conceito do lance da música nesse sentido de produção, questão de estúdio. Então, qualquer coisa, pô, Fabinho, ó, eu acho que isso aqui é assim, pode corrigir, tá, André? Fica à vontade. Tá bom. Então, assim, de que maneira tu consegue chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, tu tens talento, porém, o caminho que você está seguindo é um pouco mais distante. Eu vou te mostrar, não um caminho mais curto, mas um caminho que você vai chegar, mas de forma um pouco mais concreta, de uma forma realmente mais embasada tecnicamente. Eu gasto muito tempo com conversa. Conversando pra entender a origem da pessoa. Normalmente alguém que é talentoso, que já tem um sonho, ele já tá focado numa direção, numa vertente musical. Ali, né? Então, ou é pagode, ou é soul, pop rock e tal. Então eu preciso primeiro entender o que essa pessoa ouve, qual que é a origem dela. E saber qual que é o nível de percepção que ela tem daquele estilo musical, daquela linguagem musical. Porque às vezes, isso acontece muitas vezes. Você tá corrigindo um artista, estando com boné de arranjador ou de produtor, você tá corrigindo o artista e a pessoa não consegue entender. Ou o próprio músico. Mas é porque não é falta de capacidade, ela não percebe aquele erro, né? Então por isso que a percepção para mim é uma coisa muito importante, é um dos primórdios assim do trabalho, eu preciso saber qual que é o nível de percepção que essa pessoa tem da música que ela quer produzir, que ela quer representar como artista. A partir daí, a gente vai orientando essa pessoa às vezes, orientando que eu tô falando é sentar e ouvir música mesmo. Vem aqui em casa, vamos lá no home studio lá, a gente senta e eu tenho lá um playlist que eu vou preparar para ela. O que você tá percebendo daqui? O que isso causa em você? Né? Por exemplo, esse é um papo que eu não tive, por exemplo, com a Rafa. Ela já veio com as impressões prontas, já era uma artista pronta. A gente sentou para ouvir música juntos, a gente traçar uma estratégia musical. Mas com artistas que estão começando, normalmente é assim. A gente vem, senta para eu quero sacar o que ele tá percebendo, como que ele percebe a música, nuances, acordes, tonalidades, timbres, linguagem. Pô, parece que esse cara tá tocando uma coisa que veio do fulano de tal. Aí você já vai vendo se o nível de preparo desse artista, de informação. Depois daí, a gente parte para alargar os horizontes. Então, assim, se o cara quer tocar samba, ele quer ser um músico de samba, cara, ele precisa ouvir tudo da MPB. Ele precisa ouvir música internacional, ele precisa ouvir o pop. Ainda mais hoje, né, que o pagode, principalmente, tem sido muito influenciado por elementos do R&B, do pop music, bastante, bastante. Então, hoje em dia não se vive só, quem vive de um determinado estilo só ouve aquilo. Não, ele pode ouvir mais aquilo, mas ele precisa ter um horizonte largo, entendeu? Então essa é uma outra questão também que eu pego bastante no pé, assim. Vamos ouvir outros sons. Vamos aprender a apreciar artes a música de outros estilos. E isso daí tudo vai sempre trazer benefício para essa pessoa no estilo que ela quer se dedicar.
É que nem eu toco piano, mas o meu instrumento de trabalho é o piano, mas o meu instrumento de trabalho, ele foi muito influenciado pela época que eu fui baixista e pela época que eu toquei violão. Entendeu? Se eu não tivesse tocado esses outros dois instrumentos, a minha forma de tocar seria diferente, né? Então, é porque mesmo eu tendo um ponto focal ali como músico, como artista, qualquer informação a mais que eu agregue vai me ajudar. Nem que seja para mostrar o que eu não devo fazer, mas vai ajudar, né? Vai me aperfeiçoar naquele ponto. Então esses para mim são, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu. mas Bem respondido. Deixa eu te perguntar, tu consegue ter hoje no teu dia a dia, não é? E olha que o André tem uma agenda bem corrida, viu, pessoal? No teu dia a dia, tu consegue ter uma rotina assim, de, tipo assim, eu vou parar para estudar, eu vou parar para poder, vou dar um exemplo, piano, você falou, né? Você como maestro. Tu tem essa rotina no teu dia a dia de pelo menos assim, pô, eu vou tirar aqui um percentual de tempo da minha vida para ficar treinando. Essa rotina, ela acontece no teu dia a dia ou não? Só o fator de tu estar ali trabalhando com os músicos, automaticamente tu já tá colocando em prática aquilo, né? E automaticamente existe esse lance também da reciclagem, porque tu tá aprendendo também coisas novas, tu tá meio que se informando. Porque assim, tem essa questão também, não é, André? Eu acho que é legal também da gente pontuar. Às vezes, você tem toda a propriedade para falar isso, né? Às vezes chega um profissional ali, por mais que ele não tenha uma base técnica, por mais que ele precisa ser lapidado, alguma coisa ou outra você vai distrair de positivo para tua carreira profissional. Isso é também legal da gente poder pontuar, não é? Uhum. E eu queria que você falasse isso. Como é que é a tua rotina de treinamento? E se existe essa rotina, no teu dia a dia, essa rotina, ela passa a ser na prática o que tu, né, tem ali como trabalho no teu estúdio. Não existe essa rotina. Gostaria muito que existisse, mas não existe mais. Eu tenho assim, tem dias que eu paro para fazer isso, para estudar, né? Porque aí sou eu como músico, Sim. dando manutenção na minha vida de músico, né? Então, às vezes tem um determinado feriado, eu sei que eu tenho meio período livre, então eu já vou separando aqui algumas coisas que eu quero tocar, que eu preciso resolver tecnicamente e tal, e aí eu vou naquele dia, naquele período, né? Eu fico muito tempo sozinho no home studio, né? Então, é a hora que eu às vezes eu aproveito. Pô, naquele feriado, ou então essa semana tem uma janela aqui de um período que eu vou poder ficar 2 horas de boa. Então vai ser agora. E aí eu já separo o que eu quero fazer, o que eu quero consultar de livro e tal, e eu faço isso. Agora, tocar eu acabo tocando todo dia. Porque horas eu tô ali fazendo algum arranjo específico para Rafa, por exemplo, ou tirando alguma música, escrevendo e tal, então eu acabo tendo algum contato com o instrumento, né? Na maioria das vezes, por exemplo, meu piano fica aberto lá na sala e eu passo, às vezes eu faço um acorde, assim, não consigo tocar meia música, mas eu tenho um contato diário com ele, entendeu? Então, no instrumento eu toco todo dia, mas para sentar para estudar, aí é agendado. Muito corrido, né? É bastante corrido, bastante corrido. E é fogo, porque quando a gente é mais novo, a gente não acredita que vai ficar desse jeito, né? Aí a gente, não, amanhã eu vou praticar essa escala, amanhã eu pratico. Ai, rapaz, quando amanhã chega, você começa na vida, aí é fogo. Legal. Deixa eu te perguntar, existe uma máxima, né, dentro, né, da música, o pessoal fala muito de que playback, né? Vamos partir para esse lance do... Aí já... Vambora, né? Vamos lá, falar sobre o lance do playback, né? Eu queria que tu... Lógico, fica à vontade, se você quiser falar, se você não quiser falar, não é? Mas qual a tua opinião sobre essa questão, né? Porque o playback basicamente é o quê? Já tem ali tudo formulado, né? A questão ali do lance sonoro? Não seria isso? O playback, ele é diferente do VS. Isso. Né? Então vamos lá. Gente, vamos falar do playback e do VS. Eu queria que você falasse do playback. Playback já está praticamente formulado ali algumas coisas, né? Tá tudo pronto. Tudo prontinho. Isso. Depois você falasse do VS. Vamos já falar das duas possibilidades que o artista tem. Qual a tua opinião, irmão, sobre essa situação? Lógico, né? Entendendo? Lembrando, tá, gente? A gente aqui, nós não somos donos da verdade. A gente está para poder gerar um conteúdo. Mas o objetivo é deixar sempre o convidado à vontade. Não vai ser diferente quando a gente coloca aqui a opinião. Eu aprendo muito com cada profissional que vem aqui, principalmente essa parte de bastidores, né? Porque a gente entende um pouco sobre o contexto, como é que é de fato a questão da música, né? Então, basicamente isso. Então, a gente deixa bastante à vontade o profissional. Eu quero de verdade que você fique à vontade para falar. Uhum. E aqui a TV Samba Pagode a gente tem essa pegada, você já sabe, né? Dá sua opinião, fica à vontade.
Vamos lá, qual a tua opinião aí sobre essa questão? A minha Playback opinião VS. é que eles são coisas diferentes e tem finalidades diferentes, né? Sim, O playback é quando você pega uma música pronta de um artista e tira a voz dele. sim. E aí você dá um play e ele canta em cima. Ah, isso é errado? Não é errado, porque dependendo do tamanho do artista, do trabalho, da proposta do trabalho, você não tem a possibilidade de levar uma banda. Agora, eu acho ideal? Não, não acho ideal. Não acho. Não gosto. Não é um tipo de trabalho que eu acho legal de se ter como padrão. Mas é a minha opinião que serve Sim. pra mim. Não é que tá errado. Entende? Então vamos supor. É, dá um exemplo aqui. O Tiaguinho vai tocar no seu casamento. Você vai fazer um casamento super pequeno. Você é amigo do Tiaguinho. O cara não vai conseguir levar a banda dele, então ele vai usar um playback. Ok, resolve. Entende? No próprio cenário de casamento de cerimonial existe bastante, usa-se bastante. O VS é diferente. O Virtual Sound, ele é, ele é muito parecido com o playback, porque o que que acontece? Você tem a música gravada e você vai disparar ao vivo apenas os elementos que não existem na banda que está tocando ao vivo. Entende? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que eu faço com a Rafa. Então a gente tem a nossa banda com a formação e quando a gente utiliza esse recurso, a gente utiliza esse recurso porque determinado arranjo eu pus algum efeito de teclado, algum recurso, algumas frases ou coisas que eu quero complementar junto com os músicos que estão tocando ao vivo. Então aí o VS é super legal. Às vezes, por exemplo, a gente teve algum problema, como já aconteceu, o backing vocal não pode ir. E determinadas músicas precisam do backing vocal. Onde que tá o backing vocal? Tá no VS. Ele tá tocando junto. Entendeu? Então ali, chega o pessoal, ouve aquelas vozes, mas cadê a voz? A voz não tá ali, tá no VS. Mas a bateria que tá tocando ao vivo, o baixo tá tocando ao vivo, o teclado ao vivo, violão, cavaco, tudo, percussão, tá tudo funcionando ao vivo. Então, o VS, a gente pode resumir dessa forma, ele é um complemento da banda que tá tocando ao vivo. O playback não, ele substitui a banda por completo. E você só deixa ali o buraco, né? Só deixa faltando no playback aquilo que vai ser executado ao vivo, que no caso é a voz principal, seja um instrumento ou o cantor. Entendi. Por isso que é difícil falar se tá certo ou se tá errado, Não, porque sim, depende do sim. contexto, entendeu? Sim. Mas assim, nesse caso, pode acontecer, desculpa, né? Eu não sei, tô aprendendo Pergunte aqui à contigo. vontade. Mas nesse caso existe a possibilidade da pessoa subir ali, vamos supor, banda, né? E mesmo com equipe ali formadinha, ele colocar o lance do playback e juntamente com a banda, só para ele poder ter um retorno ou não? Para ele saber as entradas ali onde vai encaixar ali Ah, tá. Isso daí normalmente é utilizado no VS. no VS. No VS, o que que o músico ouve no fone, né? Sim. Ele tá ouvindo ali normalmente o clique, né? O metrônomo, contando o tempo. Ele tá ouvindo os complementos que estão soando para adicionar na banda, para somar com a banda. E tem uma regência ali gravada que eu costumo fazer, por exemplo, que qualquer produtor faz. Então que vai indicando ali a forma. Olha, vai entrar o tantã, vai sair batera, tal, e Entendi. faz a contagem. Então, isso aí faz parte do VS. É a forma de se trabalhar com VS hoje, né? Que a gente fala que é gravar a regência. Então, no VS você tem o som do clique, você tem a regência do maestro da banda e todos os outros complementos, instrumentos, efeitos, barulhinhos e afins que vão entrar ali, que vão complementar a banda. O que que o público ouve? Só os efeitos, os barulhinhos e afins. Só os Entendi. complementos. E o músico ouve os complementos, mais o metrônomo e mais a regência. Acontece muito em estúdio, né? Às vezes tu acompanhando redes sociais dos artistas, né? E aí ele tá com fone, então ele tá escutando na íntegra ali, né? Então ele só entra no time ali que Que é já dito para é ele. já. Então, entendi. Aí eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que a regência ela é uma ferramenta para otimizar o tempo, né? Quando você está num ambiente, por exemplo, sinfônico de orquestra, a regência é do maestro e ela não é dita, ela é gesticulada, ela é demonstrada só. Por quê? Porque todo mundo lê a partitura e na partitura ali tá toda a informação que o músico precisa para executar a música do jeito certo, na oitava certa, com a intensidade, expressão correta e na hora certa.
Então ele não precisa que ninguém fale pra ele, agora vai entrar o oboé, 1, 2, 3, pá, e pô, não precisa. Ele tá ali olhando, acompanhando o tempo com a regência do maestro, tá todo mundo contando o andamento junto, vai embora. Já no ambiente popular, muitas vezes você precisa preparar uma música como se fosse um álbum pronto, um disco pronto, em muito pouco tempo. E os músicos, na sua grande maioria, não tem uma leitura tão boa para simplesmente você chegar, botar uma partitura na frente e ele sair lendo e acertar tudo. Então, é uma questão assim de otimizar o tempo. Então você grava a regência, porque além do músico tá tendo ali o estímulo visual da partitura, ele também tem um estímulo auditivo de uma regência ali indicando os caminhos que vai ser feito. A chance de errar é menor, né? E é legal também que eu fico vendo, né? Tem aqueles toques. Não entendo nada do estúdio, tô aprendendo muito aqui com o André. Então, André, tem aqueles toques, eu acho engraçado, que é 1, 2, aí fica tac, tac, tac. Esse é o metrônomo. Né? É. E aí, quando chega no momento certo, o artista já vai lá e coloca ou a voz, também tem o pessoal que os instrumentistas, né? É muito legal, porque é um universo, assim, que de fato, quem é da música entende. Quem não é, tipo assim... Acha estranho, acha esse negócio, caramba. Eu acho muito legal. Às vezes eu tô vendo, assim, as redes sociais dos artistas, né? E aí você vê a pessoa compartilhando que tá em estúdio e tal. E é um universo, de fato, que, assim, quem convive com aquilo é tranquilão, né? Normal. Mas para quem não é do meio, eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante você ver lá o toque na batida, tá? O artista vai lá, entrou. Aí tem um pessoal que, como você falou, acho que tá na regência, não sei. E aí ele já entra num time ideal, que ele já tá com fone, às vezes tá tocando um instrumento, quando para, mas eu acho que ele tá escutando a música ali, não é? É muito legal, cara. É que o metrônomo, ele é um instrumento de estudo, né? Por quê? O que acontece? A única coisa que mantém uma banda tocando junto é o tempo. Então, se cada um conta um tempo num lugar diferente, meu amigo, é cada um pra um lado. Entendi. Né? Então, o que acontece? A única coisa que de fato mantém uma banda tocando junto é o tempo. Então, todo mundo precisa contar igual na velocidade igual, que dentro da música é chamada de andamento. Né? Então, eu não conto a música com uma velocidade mais rápida ou mais baixa. A gente canta com um andamento mais alto ou um andamento mais baixo. Então, o metrônomo, ele normaliza isso. Então, tá todo mundo ouvindo a mesma referência temporal, então tá todo mundo contando igual. Se a gente começou a contar junto, ó lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, a gente vai contar junto pra sempre. Se tiver um metrônomo ali dando uma referência, ótimo. O que pode acontecer se a gente começar a contar junto e não tiver um metrônomo? Uma hora você acelera um pouco, eu fico um pouco mais lento. O que vai acontecer? Lá na frente a gente desencontra, né? Então, no estúdio sempre foi utilizado o metrônomo para que para que a gravação fosse sincronizada de cada instrumento, ele contando o seu tempo e tocando na hora certa. No ao vivo, isso foi trazido para o ao vivo para manter essa mesma qualidade, porque infelizmente, às vezes você tem uma banda muito bem formada, bem estabelecida, que tem esse senso temporal muito legal, ou seja, os caras não são de ficar variando o andamento, mas às vezes chegam 1 ou 2 músicos de sub que não são assim. E aí dá uma quebrada, atrapalha. Não é que vai arrastar a banda pro buraco, às vezes arrasta, mas atrapalha. Então você tendo o clique lá, que a gente chama de clique, né, o metrônomo, a gente tem certeza de que tá todo mundo ouvindo a mesma referência temporal. Aí se o cara errou, aí são outros problemas. E qual a importância de um artista, né? Um músico, né? Ele lê partitura, porque você, maestro, a gente em off, né? Conversou sobre isso, não sei se você lembra, a gente trocando ideia, né? E eu queria que você trouxesse, não é, para cá, para o nosso papo, essa situação, porque os profissionais de estúdio falam muito sobre essa questão de partitura, ler partitura, ler partitura. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Qual a real importância, né, do músico poder ler a partitura. É assim, eu sou maestro por função, né? Não por formação. É legal falar isso, né? A função que eu exerço ali no trabalho da Rafaela é essa, né? O pessoal chama assim. Mas a partitura, ela deveria de ser algo mais incentivado desde o começo da vida musical. Porque, ao contrário da ideia que tem de que a partitura aprende, foi uma ideia que eu cresci com isso, né? Depois eu te conto até um caso aqui. No meu caso, ela é um instrumento de otimização de tempo e de normalização de comunicação. Então, por exemplo,
Quando você conhece de partitura, você já tem por padrão usar termos técnicos da música. Termos que não causam falso entendimento ou entendimento errado de determinada expressão que você vai usar ali na música. Então, por exemplo, na banda, se eu falo pros caras, olha, a gente precisa deixar esse andamento mais rápido. A gente precisa tocar com uma intensidade mais baixa. Então, todo mundo já sabe do que eu tô falando. Aqui tem uma fermata aqui nessa nota. Então, todo mundo sabe o que eu tô falando. Não existe dúvida, né? E essa linguagem vem quando você estuda a teoria musical e um dos resultados de se estudar a teoria musical é você saber ler e escrever partitura. Primeiro, então, a partitura... Primeiro que ela garante que você lendo corretamente, você vai tocar aquela música do mesmo jeito para sempre. Porque ela é um documento da música, entende? É a forma como a música é representada graficamente. É através da partitura. Determinadas divisões e arranjos, frases musicais, elas são um pouco mais complicadas de se entender quando você vai explicar no boca a boca. Ó, faz assim, papara, papara. Aí, não, mas como é que é o segundo papá? É o terceiro, mas entra onde? Você tá na partitura, o cara conhece, ele já olhou a frase, ele já entendeu o que vai acontecer. Então você não perde tempo explicando, né? Por isso que nos meios profissionais, você distribui a partitura para os músicos, às vezes você dá uma referência em áudio e a música vai sair. Aí quando você senta para ensaiar, é para cortar as arestas. Aí o arranjador ouve aquele arranjo que ele escreveu e fala, cara, é melhor essa frase aqui, o piano fazer junto com a flauta. Piano, tá na sua partitura a frase da flauta? Tá. Faz junto. Tal, fez. Beleza. Aí a gente faz pequenos arranjos, mas todo mundo já tocou a música, entende? Isso é legal da partitura. Mas a partitura não é uma coisa que você convive e você vai ser bom nela de uma hora para outra. Demanda tempo, né? Aprender a ler, ler se aprende lendo. Então, isso demora tempo, entendeu? Porque é um idioma, né? É a escrita de um idioma, a partitura. Mas eu acho importantíssimo e para mim é um critério quase eliminatório às vezes. Porque com o fluxo de trabalho, né? A quantidade de músicas que a gente precisa adicionar no repertório, com todos os detalhes que elas têm, você perde muito tempo de ensaio, e vários ensaios, para que os músicos absorvam isso se torne natural, interiorizado neles, para que essa música flua, para minha cantora poder cantar à vontade, porque a banda tá segurando legal atrás. E às vezes com a partitura, eu poupo um trabalho absurdo de explicação, de detalhes, de olha, aqui a gente vai voltar ali, vamos repetir, essa parte aqui é crescendo, começa mais fraco, termina mais forte, aqui tem uma virada de tantã, tem que ser uma virada de tantã, não pode ser de outro instrumento, aqui o piano para, só vai o violão. Então esse tipo de detalhe, de detalhamento, tá tudo escrito na partitura, não preciso explicar, entendeu? Então poupa muito tempo, muito tempo. Por isso que eu acho que é importante. Muito legal. Tem uma grande dúvida, né? Referente, vamos dar um exemplo. Tu chega ali com o compositor e o artista. Eu tô dando um exemplo. Chegou hoje no teu estúdio. Fala assim, ó, só chega com a canção, só no papel ali. Fala, André, eu quero colocar isso em prática e gravar. Como é as etapas para poder tu identificar, principalmente no lance dessa produção musical, para poder encaixar ali essa questão instrumental, né? É um negócio que me chama muita atenção, porque é interessante, né? Porque, por exemplo, eu não sou músico, né? Uhum. E eu fico me perguntando muito isso. Então, chega ali uma canção pra você, ó, a gente tá com essa canção. Como é que é elaborada, projetada musicalmente pra colocar essa canção pra ser tocada? Esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer. É muito legal. Quando você pega a composição pura como composição apenas, e aí a gente fala que a gente precisa criar a roupagem dela, né? Sim. Então, no meu workflow, normalmente eu peço pro compositor, não é sempre que o compositor tá junto com o artista, mas eu peço para quem trouxe a música me passar referências. O que você gosta de ouvir? Quando essa música foi composta ou quando você selecionou essa música, o que você tava imaginando? Pô, aí a gente vai lá no YouTube, no bom e velho YouTube, Spotify, ou seja, a gente vai começar a ouvir algumas referências. Por quê? Corre-se um risco muito grande se a pessoa chega pra mim e me dá a composição crua e fala assim, eu quero um arranjo pra essa música. Beleza, eu vou tirar o tom dela, da pessoa. Ok, daqui uma semana eu te entrego. E ela vai receber uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque a minha perspectiva
daquela composição vai ser diferente da dela. Então, normalmente eu peço referências, porque essas referências vão servir para mim como uma referência de praia musical. O que a pessoa quer, o que ela gosta. Quando ela me dá as referências, ela acaba me falando muito dela como artista. A partir daí, então, eu vou tocar essa música no original, como ela é mesmo, como eu a recebi, para entender a forma, como que a letra, o que a letra fala, porque o que a letra fala determina para mim andamento, determina para mim instrumentação e que tipo de arranjo que eu vou fazer, então tamanho de introdução. Aí, meu amigo, é começar a tocar, eu vou ficar tocando e as ideias vão começar a aparecer. Aí eu começo a rabiscar, escrever ali na mão, ou começo já a gravar direto algumas partes dela e testando. Então, demora sair não vou falar quantos dias demora, porque às vezes eu faço isso rápido, às vezes demora um pouco mais. Aí eu tenho isso tudo gravado, então o que eu faço? Quando eu tenho uma linha dela eu já criei o arranjo da música, então normalmente eu faço o que a gente chama de pré-produção. Eu gravo todos os instrumentos em casa, no meu home studio. Então eu gravo tudo para a pessoa poder ouvir essa música com uma cara. Aí eu mostro para ela. Aí a partir daí, dependendo do que foi acertado, ela vai ter 1, 2, 3 recalls, que aí é... Ah, eu queria que mudasse tal coisa. Então eu pego e mudo. Porque isso são horas de trabalho, né? Às vezes uma mudança simples na música requer horas de trabalho. Então eu mudo, tal, apresento, tá ok. Foi aprovado o arranjo. Então essa música agora não tá mais crua, ela tem um arranjo. Ela tem uma introdução, um riff, né? Um jeito, uma instrumentação definida e tal. A partir daí... e dependendo do orçamento, a gente vai pro estúdio com os músicos. Eu escrevo tudo, passo pros músicos com essa pré-produção, eles vão estudar, a gente vai pro estúdio gravar. E aí, sendo feita a gravação, normalmente a voz guia, que é a voz que serve de referência pra gente, grava no meu home studio mesmo. A gente vai pro estúdio, grava esse instrumental. Aí o cantor vem, põe a voz definitiva, aí vem o processo de mixagem, né? Edição, mixagem, afinação, masterização, entrega para lançar. Muito bacana. E sobre o time, né? Para se montar um time ali para poder tu fazer os trabalhos, porque provavelmente tu já tem ali as peças que tu já pode contar, né? Uhum. Como é essa questão? Tu trabalha com lance de uma equipe já definida ou tem esse lance do freelance? Porque varia de profissional para profissional, não sei como é na dinâmica no teu dia a dia, não é? Tu já tem um time ali específico que tu pode contar no teu dia a dia ou sempre tu tem uma carta na manga, quando tu precisar tu vai ali, ó, tô precisando aqui de um suporte para vir poder fazer um serviço. Como é que tu trabalha essa questão dos músicos que prestam serviço ali contigo no estúdio? Eu tenho um time principal, que são os meus principais ali, né, que estão ali junto comigo, que porque eu escolhi esses músicos? Primeiro pelo perfil profissional, a postura profissional deles, a capacidade técnica deles e pela dedicação. Então, muitas vezes, a gente está produzindo uma música que não é do nosso convívio, né? Não é aquela música que a gente trabalha sempre, mas esses caras, eu sei que o que eles vão fazer quando eles pegarem a missão? Eles vão estudar a música, eles vão ouvir referências do mesmo estilo, para entender a linguagem, entender timbre e tal, e aí eles vão chegar e vão fazer o trabalho com excelência. Então eu tenho músicos que estão sempre comigo, e eu tenho outras opções também de áreas, de praias bem diferentes musicais, que muitas vezes eu aciono para vir complementar, ou mesmo substituir algum dos principais, né? Por exemplo, eu uso muito mesmo baixista, alguns guitarristas, eu tenho poucos bateras de confiança, assim, que eu posso chamar, às vezes para resolver, né, para alguma demanda, percussionistas, eu tenho um time de sopro, que são os caras que adoro trabalhar com os caras, é muito fácil trabalhar com os caras, porque também tem um respeito, sabe? Horas o cara é chefe, eu sou o músico, tem horas que eu sou o chefe, ele é o músico. Então essa inversão de papel não muda nada da nossa relação, e quando cada um tá numa posição, o outro sabe se posicionar. Isso é essencial no estúdio, né? Porque a música, ela não pode ser muito democrática. É muito esquisito falar isso, mas é verdade. Porque se todo mundo der pitaco, a música fica sem cara.
Então, o papel do produtor nasce porque ele é o cara que dá uma direção pra coisa. Eu como produtor, eu gosto de dar espaço pros músicos. Quando eu tô com o boné do arranjador, eu faço um arranjo já contando com o tempero do músico ali. Então eu deixo muitos espaços para que o músico, né? E às vezes eu até escrevo na partitura, ó, percussão com swing, percussão livre, baixo livre, porque eu quero que o músico ponha ali mesmo o tempero dele, né? Tem situações que não, tem que ser fechadinho, eu tenho que definir tudo que os caras vão fazer, mas normalmente eu gosto de deixar esse espaço pro músico, e aí é bom ter um músico de confiança, entendeu? Você já sabe que ele é um cara dedicado, que ele é um cara que se aplica, que ele não vai fazer feio, né? Nem deixar na mão, né? Não vai deixar na mão, exatamente. Muito legal, bacana. Deixa eu te perguntar, eu escutei muito, mas muito sobre essa questão, né? Não precisa falar valores, tá bom? Uhum. Por favor. Mas assim, o pessoal fala muito, pô, fazer um trabalho em estúdio é muito caro, cara, não é? Eu queria ir, mas não é? Tem essa questão. Porém, por outro lado, existe um investimento, como tudo na vida. Para se ter uma qualidade, você precisa injetar dinheiro para poder fazer jus, não é? Ao que você está cobrando. Como essa questão relacionada à precificação e de que maneira, não é, o profissional que quando busca o trabalho de um estúdio, ele entenda que aquilo ali, não é, existe toda uma temática de profissionais que estão empenhados para, de fato, levar uma qualidade sonora e o produto final realmente saia com qualidade. E isso requer um custo, né? Porque tem muito isso, eu acho que tu deve escutar direto, né? Caramba, trabalho de estúdio, 1 hora de estúdio é caríssimo, né? Mas tudo isso? Tudo isso, né? Eu escuto também isso sempre, né? Então, eu acho que é uma máxima que a gente vê direto sobre essa questão do estúdio. O que tu poderia falar, principalmente para o pessoal que está na luta aí para poder, às vezes, gravar um conteúdo, ou que está em busca ali, pô, né, sondando, fazendo ali, no caso, um filtro de valores, eu vou fazer um filtro aqui de estúdio, né? E queira ou não queira, existe um custo, né, irmão? É o tempo do profissional, no caso, seu carro maestro, tem uma equipe que você acabou de falar, e existe também um lance de equipamentos, e assim, é tudo muito caro para você se montar. Eu que o diga, né, pessoal? Para montar isso daqui, né? É um estúdio, né, pequeno, mas a gente realmente buscou trazer realmente ferramentas de trabalho que faça jus para poder levar uma qualidade legal de áudio, de imagem, e ainda a gente precisa trazer algumas coisas mais que aos poucos a gente com certeza vai chegar nesse padrão. Mas no teu caso, musicalmente falando, tu escuta muito essa questão, irmão? Ah, pô, 1 hora de estúdio, pô, como é caro. Eu não escuto muito isso, mas o que eu escuto é assim, o que dá pra fazer com? E aí, de novo, você perde a referência do cara, é o Michael Bublé, uma produção milionária e o cara tá aqui. Então, assim, isso acontece. Eu acho que, primeiro, uma coisa que eu vou aproveitar a sua audiência pra falar isso, pra deixar muito claro que você pode ter uma sala pequenininha com mais de R$ 1 milhão em equipamento. E com resultado X. Você pode ter uma sala do mesmo tamanho, com menos da metade, com 1/10 de equipamento, e que pode ter um resultado 2x. A questão não é só o equipamento. O equipamento é como uma câmera fotográfica, entende? Você pode ter a melhor câmera do mundo, melhor lente, mas se a visão do fotógrafo for turva, não for uma visão privilegiada, não vai adiantar nada ter aquilo. Agora, você colocar um fotógrafo muito bom atrás de uma câmera mediana, o resultado é bom. Mas se botar ele atrás de uma câmera top, o resultado é excelente. Então é a mesma coisa. Estúdios bons não são necessariamente os estúdios que tem uma sala enorme, uma mesa de som com 48 canais, cheia de botãozinho, porque aquele aí pode estar tudo desligado. Entende? E às vezes um cara com uma boa interface de áudio, uma boa referência, um computador ok, softwares bons, ele vai tirar um resultado maravilhoso. Por quê? Porque é o conhecimento. Isso tudo tem um custo, né? E eu acho que normalmente a pessoa que reclama acho não. Eu posso cravar isso. A pessoa que reclama de valor de estúdio, de valor de músico, é porque ela não se informou. Ela não tem informação. Ela deduziu alguma coisa na cabeça, e isso infelizmente é normal acontecer no meio da música, principalmente no meio de eventos. O cara resolveu fazer um evento para a empresa dele,
E ele quer música ao vivo. Mas em algum momento da imaginação dele, ele acha que uma banda ao vivo custa R$1.000. Com equipamento, com palco, iluminação e tudo. Entendeu? E aí ele quer que as bandas que ele gosta de ouvir se encaixem no orçamento que ele imaginou na cabeça dele. Isso não vai acontecer. Não é possível. A mesma coisa acontece. O artista que tá querendo gravar, ele precisa se informar. Se informar. Não só do processo de gravação, mas dá uma olhada no preço dos equipamentos para você ver quanto custa você ter um HD de backup, um SSD de backup, por exemplo, um par de monitores daquele do estúdio, né? Fora as horas de conhecimento. Aí, e adequar o seu projeto à realidade. Porque eu acho que uma coisa que mata, Fabinho, é a pessoa ignorar o fato. O fato de que eu quero fazer uma produção, mas eu não tenho grana pra fazer uma produção de primeiríssima linha, mixada em Los Angeles e tal. Não deixa de fazer. Faz o que você pode fazer agora. Faz o melhor possível com aquilo que você tem hoje de recurso. Ah, eu não posso ir para um estúdio em São Paulo. Aí, sei lá, vou para um estúdio em outro lugar. Não dá. Aí vou para um home studio de um amigo. Aqui dá. Então faz o melhor que você puder com esse equipamento. Faz isso aqui virar. E depois que a sua música e você for maior, tiver mais condições, você vai para um estúdio maior. Um produtor com mais experiência. Porque a diferença, além do equipamento e do conhecimento, é que a experiência também poupa muito tempo. Você corta muito caminho pela experiência. Eu já sei que gravar ao vivo desse jeito não vai dar certo. Ah, mas o fulano falou que dá. Então vai com ele, tenta ver. Entendeu? Eu sei que não vai dar. Eu tenho experiência, eu vou saber que não vai funcionar desse jeito. Como aconteceu com aquele outro amigo meu. Quero gravar ao vivo. Vamos fazer um teste. Não vai rolar. Aí teve que provar pra ele. Então, eu acho que é isso, é informação, cara. A pessoa precisa se informar do universo que ela tá entrando, né? Pra ela poder, então, ela não vai reclamar. A verdade é essa. Quando ela se informar, ela perceber os preços e o que ela quer, ou ela vai ajustar o projeto, ou ela vai esperar um pouco mais pra ter condições de executar aquele projeto daquele jeito. Normalmente as pessoas reclamam porque não tem informação, não tem conhecimento. Legal. O porquê, não é? Das pessoas profissionais, enfim, que estão no meio se tratando, é o que a gente se propõe falar aqui, samba pagode, né? Existem aquelas pessoas que totalmente, né? A mente, não é que nem mente aberta, é o perfil da pessoa ali que acredita que vale a pena, você falou agora há pouco, de absorver de outros segmentos para poder criar a questão dessa musicalidade dentro de samba pagode. Ah, não, tranquilo. O segmento que eu tô aqui atuando é samba pagode, mas eu tenho outras referências musicais de outro segmento para formar o meu trabalho e conduzir minha jornada de música, né? E tem outras pessoas que estão também, não, se é samba, samba, se é, né, pagode, é pagode, né? Então, pelo que tu falou há pouco tempo aqui, então, essa questão para você como maestro é totalmente aceitável, né? Ou, né, produtiva, a pessoa ir ali e ter outras referências musicais sem ser especificamente só o samba pagode. Com certeza. E eu tenho. Eu vivo isso porque os músicos, normalmente com quem eu trabalho, que mais facilmente entendem as minhas ideias como arranjador e que dão menos trabalho para executar determinadas ideias são as pessoas que têm um universo musical mais aberto. Eles trabalham com 1, 2, 3 estilos musicais, ou com um só que eles ouvem muitos estilos musicais. Então o cara vai de Legião Urbana a Lady Gaga, e o cara passa por tudo assim. Então ouve música internacional, música nacional, MPB, samba, pagode, jazz. Essas pessoas têm uma perspectiva muito diferente da música, né? Muito mais ampla. Isso ajuda demais no trabalho, demais, cara. Na sonoridade, no entendimento, na expressão, ajuda muito. Eu falo sempre, assim, sempre que eu posso, eu falo, cara, ouve outras coisas. Essa semana, separa essa semana pra ouvir outras coisas. E na semana que vem a gente conversa. Sempre tem coisa boa. Mas assim, continuando ainda sobre essa situação, mas o porquê, né, no teu ponto de vista como maestro, que as pessoas formulam esse pensamento? Não, se eu sou do samba, sou do pagode, eu não trago outro gênero para cantar ou para poder escutar, enfim.
Isso é em função muito do lance do saudosismo, enfim, uma outra situação de fato relacionado a um determinado gênero musical, aqui como a gente fala, né? Fala de samba pagode. Mas enfim, isso dá atrelado ao quê? Ou porque às vezes o profissional ali, ele de fato ele não tem uma base técnica e por isso que ele segura essa. Não, se é samba, se é pagode, é pagode. Porque dentro, né, principalmente depois que eu comecei aqui o podcast, né, eu já escutei diversas opiniões a respeito disso, né? Mas a gente sabe que tem muito isso dentro do segmento. Não, se eu sou samba, eu sou samba. Realmente eu não escuto outro segmento e tal. De fato, essa situação ela tá atrelada ao quê? O porquê, não é? Lógico, né, que você não tem uma bola ali de cristal para saber o porquê, né, que a pessoa tá pensando assim ou conduzindo a carreira assim. Mas na tua opinião, como maestro, né, como músico ali atuante, não é? Às vezes esse fato se dá o porquê. Qual é o teu ponto de vista? É, eu vou falar pela minha experiência, Sim, né? O que eu tenho visto com os músicos que eu tô tendo contato ao longo do tempo. É uma questão mais cultural, sim, né? Tô falando de músicos que já trabalham, né? Músicos profissionais. É uma questão cultural mesmo, assim. O cara cresceu naquele meio, naquela cultura, ele curte, ele ama aquela cultura. Eu acho isso muito legal e tal. Só que é como, para mim passa muito a ideia assim, sabe aquela pessoa que cresceu no bairro, ele nasceu, cresceu no bairro, ele trabalha no bairro, né? Ele compra a casa dele naquele bairro, ele envelhece ali e tal, e ele não tem interesse de sair, porque a cultura ali, o meio, o contexto que ele tá acostumado tá ali, então ele fica por ali mesmo. Tá resolvendo por ali, tá matando um leão por dia ali, tá resolvendo, tá sendo ok, vambora, vida que segue. Eu acho que é por isso. Porque algumas pessoas que eu consegui, de alguma forma, influenciar nesse sentido de ampliar a leitura musical, o espectro musical, elas falam, poxa, agora que eu tô entendendo o que você tá falando, que você falava tanto de, pô, é bom ouvir outras coisas. Eu trabalho com samba, mas eu ouço outras coisas também. Lógico, ouço mais samba do que as outras coisas, mas eu também ouço outras músicas de outra praia. Ouço bossa, ouço pop e tal. Entendeu? muito legal. Dentro do estúdio, o que não pode faltar, não é? É levar um conteúdo de qualidade se tratando de estrutura na hora das gravações. Vou dar exemplo. Reverberização, né? Vamos falar sobre essa questão aí que quando eu fui montar aqui, eu ficava, meu Deus, como montar aqui o estúdio? Lógico, né, que são estruturas diferentes, são propostas diferentes. Tem o caso lá voltado para a gravação musical meu Uhum. aqui, para gerar um audiovisual, mas tem que ter essa preocupação no sentido aí de não ter o lance do reverb, né? Que seria Acústica, né? a acústica, né? Inclusive, eu lembro, eu não sei nem se hoje o pessoal ainda continua com esse pensamento ou continua conduzindo ainda na hora de montagem de alguns ambientes para gravar. O pessoal usava caixa de ovos, né, cara? E falava que. Não, se eu estiver mentindo, pode me corrigir. Então, assim, Ah, sim. e o pessoal falava que conseguia diminuir o lance do reverb ali do ambiente, da acústica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importância, né? De fato, você ter um espaço, um ambiente propício para poder trazer uma qualidade. Porque existe duas coisas totalmente diferentes, né? Que é o tratamento acústico, né? E a outra seria O isolamento. do isolamento acústico. Porque antes de eu montar aqui, tá, pessoal? Pesquisei muito. Nossa, mas quem pesquisou foi eu. Então, assim, só que para o grande público, né? Eu sei que tem muita gente que está aqui não é músico, né? Enfim, não tem pretensão nenhuma de montar um podcast ou algo voltado para o audiovisual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente dessas duas temáticas, né? O tratamento e isolamento e qual a importância de fato, né? Para poder se gerar um conteúdo relevante trabalhando essas situações, porque é um pilar muito principal, né? Dentro ali do empreendimento, né? Mas É. acima de tudo que tem que ser feito realmente, eu acho. Cara, quando eu tava montando aqui, era interessante que eu ficava assim, cara, eu ficava vendo os vídeos, né? Tive algumas consultorias e tal. E era unânime. Todo mundo falava muito dessa questão Da acústica. da acústica, né? Olha, a acústica é uma coisa também que é um assunto que evolui, né? É uma ciência, uma engenharia que tem evoluído muito. Sim. Então, assim, primeiro, eu acho que na questão
do que fazer em termos de acústica, você precisa definir o que você vai fazer com aquele espaço. Porque, por exemplo, no meu home studio, eu não tenho isolamento acústico e o meu tratamento acústico, ele é mobiliário. Por que é mobiliário? Porque eu tenho muito móvel, muito case de instrumento e muito material absorvedor espalhado ali dentro do home studio. Então, de uma certa forma, aquilo ali seca. Então, eu não preciso colocar Sonex, Land Rocha, para fazer um tratamento acústico. Porque dentro do que eu faço dentro do meu home studio, né, a própria estante que eu tenho, cadeira, tapete, eu tenho vários bags de instrumentos Ela ali, acaba absorvendo, case e tal, né? acaba absorvendo. Eu tenho muita madeira dentro do home studio e isso já é um material, fora que ele não é grande, né? Então já ajuda também. Então, isso já resolve para mim na questão acústica. Eu tenho lá uma onda estacionária que tá me enchendo ali num canto, um grave que tem num canto ali, que isso daí sim, eu vou precisar lançar mão de um bass trap, alguma coisa assim que possa ali quebrar aquele grave. Mas se você, por exemplo, você é um cantor e você quer gravar da sua casa, ao contrário de mim, que o meu instrumento trabalha plugado, né? Se eu precisar gravar piano acústico, eu tenho que ir para um estúdio mesmo. Mas eu gravo, na maioria das vezes, com simulação de piano ou teclado. E o teclado, ele não passa pelo ambiente, o som dele. Sai dele via cabo e entra direto na minha interface. Se você é um cantor, você precisa pensar, você utiliza microfone. Microfone é um captador. Então ele está captando não só a sua voz, mas também o ambiente. Independente da figura polar dele. Se ele está captando aqui em cardioide, seria a figura 8, enfim. Aí você tem dois problemas. Você precisa pensar no isolamento acústico, que é impedir que o som de fora entre e que de dentro saia. Na verdade, impedir que o de fora entre. E aí, para isso, você tem materiais específicos. Você tem uma técnica, né, de isolamento da parede, né, de isolar a tua sala do resto do imóvel. Se você está num prédio comercial, se você está numa avenida que passa caminhão, trem, por exemplo, tudo isso influencia. Beleza. Quando você isola esse ambiente, aí você precisa então tratar a acústica, que aí sim é a parte de dentro dele. É como que as reflexões sonoras vão soar, vão sair da sua voz, bater na parede e voltar no microfone. E aí você quer uma sala com ambiente mais seco, então você tem que matar a reverberação. Então você utiliza espumas, materiais mais macios, que possam absorver essa onda e matar esse reflexo, né? Por exemplo, salas com bateria, por exemplo, ela tem um canto que é um pouco mais morto, mas tem canto que tem uma parede de pedra, porque a bateria é um instrumento que precisa de sala grande para soar, para o som dela ficar legal, né? Instrumentos de percussão depende. Então, assim, a finalidade de gravação da sala é que vai definir que tipo de abordagem acústica você vai ter para o isolamento ou pro tratamento acústico. Então, quebrar onda estacionária. Se você tem caixa de som dentro da sala, você pode ter problema de fase. Então, tem um monte de coisa que são uns 2, 3 podcasts para falar disso. E não é a minha área de especialização, entendeu? Então, assim, eu sei isso porque eu convivo dentro de estúdio e vi alguns estúdios serem montados e seus respectivos donos terem problemas com, caramba, mas como é que você resolveu isso? Eu conversei com um engenheiro de áudio e tal. Eu acompanhei o projeto de um estúdio que não chegou a ser executado, mas eu estava fazendo a interface com o engenheiro de áudio e o dono do imóvel. Então eu vi todo o projeto do estúdio ser elaborado. Então, ali no caso, era um estúdio que estava numa avenida super movimentada, que passava caminhão e trem. Nossa. E era num prédio comercial. Então o cara precisou criar uma sala dentro da outra. Então, precisou criar um piso elevado que fosse isolado do piso do imóvel. Então, com sistema de suspensão, uma parede com quase 80 centímetros de recuo, com material absorvedor dentro, para isolar do barulho de fora, sabe? Janela selada, ar-condicionado com tubulação. Cara. Sei bem o que é isso. Você imagina, então, portas, né? Aí, como o ambiente não era muito grande, a porta não podia ser aquela porta tradicional, que o pessoal chama de frigorífico, né? Aquela porta acústica. Tinha que usar uma outra porta de vidro, que é muito mais caro. Você tá falando de 30 pau cada porta. Entendeu? E só num vão de porta tinham 2. Então,
assim, o projeto vai de acordo com a finalidade e com o local, né? Com o imóvel também. Isso daí, gente. Quando foi montar aqui o estúdio, né? Foi a estrutura aqui que a gente colocou drywall, né? Colocou as mantas, né? Nossa, falei assim, meu Deus. E aí você vai buscando informação, você vai entendendo. E se de fato, quando você busca a informação, aí você vai entendendo o lance do game, né? Ah, entendi agora como funciona, como as coisas vão encaixando, né? Por isso que a hora de estúdio custa isso, né? Isso. Aí é quando você para pra pensar. Agora eu entendi. E tem também essa questão, né? Se eu acho que pra você, como né, produtor musical, enfim, com estúdio, o pessoal às vezes argumenta a questão de valor. Tem também essa questão que às vezes a pessoa pode, não é? Que não é o meu caso aqui de momento, né? Mas o pessoal alugar o espaço para gravar em podcast, né? E quando eu não tinha essa situação que eu estava até projetando no início, né? Ir para um estúdio terceirizado, eu falava, cara, mas por que tão caro, né? Eu ficava me perguntando assim, né? Lógico, eu sabia que tinha ali uma estrutura e tal. E depois que quando tu vai montar, aí tu vai entender. Aí tu, agora eu entendi o porquê do valor, né? Porque de fato, os equipamentos, tudo para fazer tudo muito caro. Assim, tem um investimento assim bem considerável, né, André? É considerável e é um investimento que muitas vezes você não pode ter a segunda chance no mesmo ano de refazer. Existe uma corrente aí que comenta que assim, equipamento de áudio barato não é bom. Então assim, quanto mais caro, normalmente ele vai ser melhor. Em tese, em partes eu concordo com isso, porque pelo que eu tenho visto hoje, você compra uma mesa de som de R$ 500, você compra uma mesa de som com os mesmos recursos que custa 3.000, 2.800, muito provavelmente essa de 2.800 ela vai ter uma entrega melhor. Mas e aí, eu não vou comprar de R$ 500? Eu não sei o que você quer fazer com a mesa. Não, eu preciso de um som de um pré-amplificador que seja confiável, que seja limpo, com menos ruído. Então não vai ter jeito, você vai ter que comprar a mais cara. É como um microfone, né? Não adianta nada, você compra um microfone muito ruim, cara. Daqui a pouco ele vai... Primeiro que assim, a resistência física é baixíssima. Primeiro tombo, e não é uma coisa tão difícil de acontecer um microfone cair, infelizmente. Né? Me dá uma dor no coração absurda, mas não é uma coisa tão rara de acontecer. Então, se o microfone caiu no chão, cara, já era. Você compra um microfone, um AKG, um Sennheiser, um Shure, esses microfones de marcas mais conhecidas, você sabe que ele custa mais caro porque ele é feito para aguentar a vida de um microfone na mão de um profissional. Né? Então, não tem jeito. Eu prefiro esperar um pouco mais e aí comprar comprar bem, né? Compra um bom equipamento e compra uma vez só. Ah, ele vai ficar para sempre comigo? Não, mas se algum dia eu precisar revender, ele tem um valor de mercado porque ele tem uma qualidade atestada. Então esse cara pode ser parte de um equipamento melhor ainda. Agora, se você compra um equipamento ruim, ele vai ficar com você. Ou quando você for revender, se ele ainda estiver funcionando, dependendo do cuidado que você tem, né, e do uso, ele não vai ter um valor tão relevante perto do próximo que você quer comprar, que provavelmente vai ser o que eu já compraria primeiro, entendeu? É o lance do custo-benefício, né? Às vezes se torna um pouco o preço elevado, mas em compensação tu vai ficar mais vezes e tu pode futuramente, né? Caso queira mudar ou reconfigurar a questão da estrutura do espaço, né? Tu consegue vender de uma forma não é fácil, mas consegue ter um giro mais rápido, né? Que nem eu tirei sarro de você, né? Eu falei, caramba, quando comprou o microfone, já comprou assim, né? Comprou pra comprar uma vez, né? Isso. E é isso. E você não tem... Outra coisa. Um componente de um microfone de R$ 500, ele ouve o som de uma forma. Eita, desculpa. O componente de um microfone de R$ 5.000 ouve o som de outra forma. A diferença está na entrega. O resultado é diferente. Não tem como. Né? Eu já tive a oportunidade de mixar coisas com microfones que eu tinha em casa e coisas com microfones que eu captei num estúdio com microfones maravilhosos. Quando eu cheguei em casa, que eu abri em casa as tracks e fui ouvir, eu falei, cara, eu tô ouvindo tudo, cara. Entendeu? Aí você sabe que cada centavo daquele equipamento, né? Porque não é só o microfone, é o cabo, né? Que a gente conversou. É o cabo, é o pré, onde isso tá chegando, como que isso tá sendo o conversor, como isso tá sendo convertido em sinal digital para ser gravado dentro do sistema. Então, assim, tem uma cadeia de coisas, né? Que acontecem
e que justificam os seus valores. Ah, mas é muito caro. É caro, eu também acho que é muito caro. Em outros países você vai comprar os equipamentos que a gente sofre aqui no Brasil para comprar de forma mais fácil. São caros, mas esse, infelizmente, É a nossa é a realidade. nossa realidade. E aí a gente vai deixar de fazer? A gente faz com o que dá pra fazer e vai melhorando aos poucos. É o caminho de todo mundo, né? Legal. No caso, os profissionais que trabalham contigo, como é o papo, né? Se tratando de. Vamos continuar essa questão de equipamentos, né? Pelo que eu vi, tu gosta de comprar de fato aquilo que traz uma qualidade musical muito boa, né? Então, para isso tem um investimento. Existe essa conversa sempre, tá trocando ali com os profissionais que estão contigo. Pô, é legal tu ter um investimento, comprar um instrumento, porque assim, o que mais a gente escuta é essa questão, né? Ah, mas o meu cachê é baixo, não dá para comprar um equipamento bom, né? Eu escuto também muito isso, essa questão. Como é que é essa tua conversa com os profissionais? Às vezes tu tá trocando ali figurinhas, vocês estão conversando, da importância de se ter, não é? Um equipamento assim realmente bacana, porque é como você falou aqui agora, né? Você vai encontrar equipamento de vários valores, não é? Mas se tratando realmente de qualidade, não tem como. Às vezes vai É. gastar um pouco mais, né? Essa é uma conversa que a gente nem tem, pra falar a É? verdade. Porque assim, já é de entendimento comum que equipamento bom é caro e que os cachês que a gente recebe não são pra isso. Então assim, a gente não precisa ficar Entendi. discutindo o que todo mundo já sabe, o que todo mundo passa, né? Vamos partir, a gente comenta assim, mas olha, poxa, eu vi que saiu um baixo assim, assado, tal, fulano comprou e tal, então tem lá na loja tal, o instrumento tal, pô, vamos lá ver? Vamos lá, a gente combina e vai lá ver e tal. Mas assim, já é de entendimento comum, cara, que infelizmente ser músico no Brasil é muito desafiador, mas a gente ama isso, né? E a gente vai fazer sempre o possível para fazer da melhor forma possível, com as melhores ferramentas possíveis. Então a gente vai para cima. É trabalho, deixa de comer a pizza, deixa de fazer isso, anda com tênis mais velho, às vezes compra um instrumento bom, mas não tem dinheiro para comprar um case bom, usa a capa que dá. Então assim, vai indo. E eu acho que é legal também, né, André? Você chegar num lugar para trabalhar, você com equipamento legal, né? De Sim, qualidade. Além da entrega do trabalho que vai ser realmente aquilo o esperado pelo público e vocês como profissional, né? Mas, assim, é um equipamento de qualidade, né, cara? Então, assim, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente sabe que tem profissionais que às vezes acham que é um custo. Pô, não vou comprar um cavaquinho, um violão bom, um pandeiro, porque, né, lógico, não tô aqui generalizando, também não tô querendo falar a realidade de cada pessoa financeira. sim, Cada um, né, sabe o sapato onde aperta e compra aquilo que de fato seja viável ali de momento, né? Mas eu, como gerador de conteúdo, eu tô falando por mim também, não é? Porque eu tive essa possibilidade, até falei para você, né? uhum, Eu montei aqui o estúdio e depois eu tive que reconfigurar, né? O André foi o profissional que me deu o suporte aqui para poder fazer a consultoria, né? E assim, tudo aquilo que estava projetado, e agora? Como é que vai fazer? Não, tem que mudar, vamos mudar. Né? Então, assim, agradeço porque a maioria dos equipamentos que eu comprei acabou sendo realmente reaproveitável, né, no sentido de continuar naquilo que estava sim, projetado, né? Mas é aquilo, cara, não tem como você querer, às vezes, elevar muito, trazer uma qualidade se você não tem uma ferramenta boa de trabalho. Então, seria legal, né? Tá sendo legal essa tua voz, o que tu tá trazendo aqui, porque acaba meio que ampliando diretamente, às vezes, aqui pro músico, né? Entender que é necessário. Vai ali, faz um fundo de caixa, devagarzinho, juntando, compra um cavaquinho melhor, compra um pandeiro melhor, compra um microfone melhor, porque isso é uma qualidade no produto final quando você vai entregar para o público ali, né, André? Você experimentou você teve a experiência de que o que você tinha que ter comprado anteriormente você comprou a mais e por ter comprado a mais, quando o projeto foi atualizado, tudo serviu, Sim, né? Poucas coisas foram alteradas. Por quê? Porque você foi na excelência. Cara, eu vou comprar o melhor que eu puder. Comprou o melhor que pôde. Sobrou pro projeto anterior, mas foi na medida pro projeto atual e para um próximo projeto também vai servir, muito provavelmente, porque são equipamentos confiáveis, de qualidade, de marcas consagradas, e o resultado você vê, a entrega muda, né? O instrumento bom, ele também vem de um músico, né? É, quando eu comecei a tocar profissionalmente, bastava você tocar bem, ponto. Então,
eu fui acompanhando a mudança, né? Você levava um CD demo pro dono de uma casa ouvir a sua música. Hoje, se você aparecer com o CD, o cara não sabe nem o que faz com aquilo. Então, o que acontece? Aí, as redes sociais entraram, né? Então, o músico passou a ter que alimentar uma rede social, além de tocar bem. Junto com isso, a oferta de instrumentos aumentou muito nos últimos 20 anos, então não é que ficou mais barato, ficou mais fácil comprar instrumentos. Então, um determinado teclado que eu vejo no exterior, no início da década de 90, era muito difícil você ter aqui, até o meio da década de 90. No meio dos anos 2000, era muito mais fácil, né? Então, o instrumento também passou a ser um diferencial seu. Então, uma coisa é você estar com um determinado instrumento de uma tal qualidade ou num tal estado, e você chegar com um instrumento novo, de ponta, que normalmente a galera que toca aquele estilo tá usando e tal. Isso faz toda a diferença pro marketing do músico. E isso hoje faz tão parte do nosso trabalho quanto tocar bem, quanto saber o repertório. Então, eu acho que é importantíssimo. Por isso que esses caras que conversam comigo, a gente já nem conversa sobre... Ai, eu não tenho dinheiro pra Já comprar... sabe que é a máxima, Não, tem que ter um material tem bom, que né? ter. Meu amigo, a gente vai tocar mais então, mas a gente vai ter que ter. Acabou. É isso. Que legal. Eu queria agora que você falasse um pouco, né? Como tem sido essa experiência de trabalhar com a Rafa, a Flávia também, não é? Com a equipe em geral, eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido o dia a dia profissional. É muito importante que as pessoas entendam quanto a importância de se ter um maestro ali dentro da equipe. Lógico, né, que às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade, seja porque esteja ali começando um trabalho, mas tudo é galgado, né? Aos poucos você tem que ir ali passando por etapas, pulando, né, cada etapa, mas entendendo que precisa ter uma equipe para levar, novamente volta aquilo, levar um conteúdo de qualidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua jornada do dia a dia que tem sido com a Rafa. É, Se tu é um cara que se cobra muito ali na hora de entregar o produto final, desse teu relacionamento com os músicos, você pontuou um pouquinho aqui da conversa que tem, né, com os artistas, meio que a galera já sabe na hora que o que tem que fazer, o que não tem o que fazer. Mas, de uma forma geral, como é que tem sido, né, essa tua experiência de convívio mesmo ali, profissional com Rafa e equipe? É uma convivência intensa, no sentido de que a gente, né, eu, Rafa e Flávio, a gente se fala todo dia, né? Mesmo, de domingo a domingo. O trabalho foi construído... ele foi construído se utilizando das nossas diferenças, das diferenças de perfil de cada um, né? Eu sou muito diferente da Rafa, muito diferente da Flávia, e elas são diferentes entre si também. E só que isso é uma das nossas vantagens como time. O fato é que eu comecei a trabalhar com a Rafa primeiro como músico, né? Precisava de um tecladista, de um pianista, me chamava, né? E muito talentosa, uma mulher realizadora, né? Que não fica dando muito espaço para mimimi. O tempo ela gasta com outras coisas, não é com mimimi. Então, esse perfil realizador já me chamou a atenção. A gente nem chegamos num talento musical ainda. Questão das percepção, aquela coisa toda de ouvir outras coisas. Sempre teve isso. Então, isso para mim já era uma etapa já ultrapassada, já tava ok. Mas o fato de ser realizadora. E aí, quando ela me convidou, mesmo sabendo que eu não era do samba, né? Pra tá arregimentando o time dela e cuidando da parte musical, a gente já trabalhava, já fazia alguns trabalhos juntos, assim, o nível de respeito da Rafa comigo sempre foi muito grande. E eu também a respeito muito, e a confiança mútua, né? Sempre existiu, sempre foi muito legal. Então foi muito positivo, a ponto de me fazer sair da minha zona de conforto na época e estudar o samba, porque até então eu tocava muito samba Maria Rita, samba jazz, que é uma outra linha, é um outro som. Então, começar a ler, assistir vídeos, pesquisar, conversar com pessoas para entender a essência, como é que funciona, como é que é o mecanismo, como é que é a sonoridade e tal. Porque é música, tá?
é música. Então, se eu tivesse que passar a tocar numa banda de rock, que também é um som que eu nunca fui de trabalhar sempre com rock, teria que fazer a mesma imersão para entender origens e tal, como é que, né, funciona, para saber como é que o meu instrumento lida com isso, trabalha e tal. E assim, a convivência com elas é muito ah, intensa, mas é muito. Não é coordenada a palavra. Entrosada. Porque pro planejamento de carreira que ela tinha, ela iria precisar abrir mão de tratar assuntos musicais. Então ela precisava de alguém que pudesse assumir essa parte. Então, não só preparar as músicas, mas dar uma cara para as músicas que seja a cara dela, traduzir isso para os músicos, cuidar dos músicos, quem são os músicos, né? Onde que vai ser feito o ensaio, como vai ser feita a gravação, qual é a etapa da gravação, o que que a gente vai ensaiar hoje. E aí, esse era o meu lado produtor, até que começou a entrar o lado técnico também. Então, quem vai ser o técnico de som? O que que a gente precisa de equipamento? Por que a gente precisa desse equipamento? Tal. E ela foi dando foi me dando a liberdade de trabalhar. Fui propondo algumas coisas, algumas que a gente fez, outras que a gente não fez, que a gente adequou e tal. E por isso que hoje o trabalho alcançou a entrega, porque a gente tem uma excelente cantora, né? Com um time que trabalha da melhor forma possível para entregar o melhor resultado possível com o que tem nas mãos. Então, para mim, pessoalmente falando, profissionalmente, foi muito bom. Eu tenho uma gratidão à Rafa por esse desafio que ela propôs para mim, porque eu cresci muito como músico, como profissional. E eu tenho procurado expressar isso no meu trabalho, trazendo a banda para um nível cada vez mais alto dentro do nosso segmento, né, do samba do pagode. E aí, graças a Deus, vieram músicos muito bons, né, que têm hoje trabalhado com a gente, pessoas dedicadas que não estão ali para brincar, estão ali para fazer o som acontecer, entendeu? A gente, como banda, a gente precisa deixar a nossa cantora no melhor estado de espírito possível com o nosso som, com o nosso instrumento, com cada nota que a gente faz. E a gente trabalha com isso. Como? Com um trabalho planejado. Então o repertório é pensado, as músicas são selecionadas pela Rafa, a gente faz um trabalho de pré-produção. Eu normalmente ensaio, eu gosto muito de ensaiar com a Rafa gravada, porque o instrumento dela fadiga voz. Então ela só canta no ensaio na hora que ela precisa cantar, né? Então as adaptações, os arranjos ou transcrições são feitas por mim. Isso tudo é dividido, escrito para os instrumentos. Eu passo para os músicos com uma referência a uma pré-produção que eu fiz tudo normalmente. Hoje o mestre Tico, que é um coringão que a gente tem na banda, o cara toca tudo na percussão, gente boníssima. Um grande amigo que eu ganhei nessa caminhada. Ele vai e grava as percussões para mim. Então, quando os músicos recebem, ele já recebe um som. É isso aqui que tem que soar. E aí a gente vai e malha no ensaio isso, até que a execução fique legal. Aí a Rafa vem, entra, toca, faz os ajustes de arranjo que precisam ser feitos e bora pro show. E aí a música entra no show. Então, meio que eu contei meio que tudo, assim, né? Como é que foi começar com a Rafa, como que funciona o nosso workflow hoje. A gente trabalha dessa forma. Muito bacana. Eu queria aqui pontuar algo que eu vejo como amante do segmento, né? Então, assim, como eu sempre falo, né, gente? Não sou músico, não sou compositor, eu não toco nenhum instrumento, mas sou amante do segmento, então a gente acaba meio que passa a ter algumas percepção referente à música se tratando de samba pagode, que é o que a gente se propõe sempre falar aqui, né? Eu percebo, assim, que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? É uma entrega muito, mas muito, assim, que não deixa a desejar nada para o trabalho a gente olha, né? E queria saber de você o seguinte: entre vocês existe essa conversa, pessoal, a gente precisa ter uma entrega realmente para que o pessoal entenda que é um contexto que infelizmente as pessoas olham às vezes só no lance regional, né? A Rafa regional. Abrindo parênteses, né? Ela conseguiu abrir, né, muito grande essa questão de visão, né? Ampliou muito esse horizonte no sentido de levar um trabalho de nível nacional. Uhum. Mas
a gente traz aquele quesito também. Às vezes, santo de casa não faz milagre. Isso é uma máxima, não é? Em função disso, eu percebo que o trabalho de vocês bem redondinho ali, mas assim, tudo bem alinhado, orquestrado no sentido da entrega do produto final, não é? Entre vocês existe essa conversa de fato, ó, precisamos entregar algo realmente sempre de excelência. Não só por se tratar de ser um trabalho profissional, mas também da gente poder estar aqui, não é? Existe lá as equipes que estão levando um trabalho de excelência para a gente poder também chegar, não é? Eu costumo dizer o seguinte, não é? Quando você está ali na busca pela excelência, as pessoas que estão ali na frente ou que estão com o trabalho já há um bom tempo, ela tem que te ver pelo retrovisor. Ó, tá chegando, né? Uhum. Então, existe essa conversa internamente entre vocês, ó, a excelência do trabalho, ela deve existir independente do momento, independente da região que a gente esteja levando o trabalho, independente do público. A excelência a gente precisa levar para poder mostrar, não é, o porquê, né, que a gente veio e o porquê a gente quer fazer realmente um trabalho de qualidade. Existe essa conversa entre vocês? Existe uma cobrança, uma respeitosa cobrança da minha parte, mas existe sim. E isso é uma coisa que, por exemplo, a Rafa não precisa fazer porque eu tô lá pra fazer isso, entendeu? Então, é uma realidade nossa. Todos os ensaios a gente tem conversas, a gente se avalia, a gente troca alguma ideia. Eu tenho muitas observações a fazer e eu faço. E graças a Deus, os músicos com quem a gente trabalha, assim, sabe, não tem nenhum encrenqueiro. A gente conversa, troca ideia. Por quê? Porque a relação é respeitosa. Já nasce na liderança do time uma relação respeitosa, considerando que você tem ali um outro ser humano com variáveis, que é um músico, mas ele é um ser humano. Então, às vezes as pessoas têm momentos que não tá tão legal, né? A pessoa não tá tão bem e tal. E a gente leva isso tudo em consideração, porque é música, é business, mas é feito por pessoas. Então, a gente cobra assim. A nossa régua, para onde a gente olha, é bem alta. Então, tem assim um aperfeiçoamento, pego no pé, converso, muita repetição. E aí, quando tem falha no show, ninguém ouviu, André, mas eu ouvi a falha. Então, nós vamos sentar na terça-feira no ensaio, nós vamos conversar de novo sobre isso, vamos passar de novo, vamos reestudar e tal. E já aconteceu de músicas que a gente ensaiou, não ficou legal, não foi pro show. Porque, primeiro porque é uma missão. Se a pessoa é um músico, ele não pode ser músico, ele não pode se propor a fazer música pra fazer de qualquer jeito. Então faz na casa dele, não vem ganhar o cachê de uma outra pessoa que de repente quer fazer o melhor. Esse problema eu não tenho. Então os músicos que estão ali estão querendo fazer o melhor. Eles aceitam as orientações porque as orientações, desde o começo, a gente deixou muito claro que é pro crescimento da banda e pro crescimento do músico em si, né? Eu não fico falando, chamando a atenção por coisas infundadas, por um capricho. Não tem espaço para isso. E outra coisa, a gente tem uma cantora que entrega 110%. Então eu não posso ter uma banda que entrega 70%. Entendeu? O meu fone não estava bom. Não estava bom? Não. Então tá bom. Então, no próximo ensaio a gente vai passar esse seu fone de novo, porque no próximo show ele vai ter que estar bom para você. Então, se esse foi o motivo, não vai ter mais motivo. Né? Tô te dando um exemplo. Nunca aconteceu esse tipo de situação. Mas então a nossa banda não pode entregar menos, porque a nossa cantora, ela entrega tudo. É muito intensa, não é? Sabe? Então, é uma outra coisa que a gente usa também. Existe essa troca. Você acha que não tem dia que a Rafa tá cansada? Às vezes ela olha pra trás e a banda tá elétrica. E aí... Então a gente se realimenta ali pra fazer a coisa acontecer. Cobro, passo referências. Olha, vamos ouvir essa semana. Olha esse link aqui, ó. Sei lá, é alguma coisa pop. Olha a forma como a banda se colocou aqui diante da cantora no momento assim, assim, assado. Isso acontece, entendeu? E é por isso que o trabalho vai crescendo, porque eu tenho um time dedicado, né? E que tem procurado crescer, que conhece e assume as suas deficiências. Então, se alguém chegar pra mim e falar, André, você atrasou a música, cara. Você atrasou o andamento ali. Eu sei que aquele cara que tá falando isso do meu time, ele não tá falando isso pra me deixar menor, ele tá falando isso pra me deixar maior como músico.
Ele quer que eu aperfeiçoe, que eu toque melhor. Porque eu tocando melhor, a banda ganha, o trabalho inteiro ganha. Então, isso também é uma visão de liderança que foi implementada na banda e que é reforçada sempre. Então, a gente tem liberdade de corrigir o outro, porque cada um sabe que se a correção vem ali de dentro, é pro crescimento. Ninguém tá querendo humilhar ninguém ali. Entende? Ah, mas não é possível. É possível isso. Quando você, como líder, faz dessa forma, o time entende. E o perfil do time, de cada pessoa que tá ali, né? Do meu violão, do meu percussionista, da minha percussionista, tem a Grazi, o meu batera, eles são assim. Entendeu? Então isso faz uma diferença absurda. E o resultado é o que o povo recebe. Hoje a equipe de quantas pessoas, assim, tratando de palco, né? Lógico, a gente tá falando aí de um evento de proporção grande, onde vocês podem levar todos os músicos, em média de quantos profissionais? A gente tem hoje 8 na formação mínima. E chegamos a 10 com a banda completa. Bacana. Deixa eu te perguntar, quais são os maiores desafios de viver da música? Qual a tua opinião? É viver da música. Viver da música já é um desafio, né? Viver da música é um desafio, né? Tem um problema, um desafio que é muito sério, assim, porque assim, você pode ser aquele músico que tem trabalho todo santo dia. Porque você precisa pagar as suas contas. Então você precisa gerar um montante de cachês ali, né? Você precisa gerar um montante com seus cachês para pagar a sua vida ali, né? Mas às vezes para você entrar num circuito onde você recebe mais por cachê, você precisa tocar menos. E essa fase de transição é muito difícil, entende? Então é onde o cara precisa ter um segundo trabalho, e às vezes esse segundo trabalho pode prejudicar a performance dele na música. Então, é uma balança muito difícil que não tem receita. E eu mesmo, assim, não sei te responder isso. Não sei. O desafio, por isso que eu falei, o desafio de viver de música é viver de música, porque a nossa região, por exemplo, é uma região que tem poucas casas para se tocar. O problema de cachê não é exclusivo de Santos, cachê baixo. Isso não é exclusivo de Santos, isso é um problema do Brasil, do mundo, né? E a cultura hoje, musical, ela tá fazendo com que a música seja cada vez mais descartável e muito detalhada. Então as pessoas, elas querem ouvir a música o mais próximo do original. Para você fazer isso, demanda equipamento e tempo. Só que aquele tempo e aquele equipamento que você ganha não compensa para aquilo. Daqui a pouco já passou, já tem a próxima. Então é muito difícil mesmo equilibrar essa balança. Então, normalmente, o que você vê os músicos fazendo? Larga show na agenda, chapa a agenda, um atrás do outro e vambora. Se ficar doente, danou-se. É um problema. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que se você é uma pessoa que tem um segundo trabalho, a coisa fica um pouco mais fácil. É sacrificante? É sacrificante. Mas fica um pouco mais fácil. Porque aí você consegue filtrar um pouco mais algumas coisas da música, né? Ser um pouco mais seletivo com algumas coisas. E aí poder investir no seu crescimento. Com essa seleção, você acaba investindo um pouco mais no seu crescimento, na segmentação da área que você quer tocar, trabalhar dentro da música. Né? Mas não é uma coisa para qualquer perfil. Tem que ter perfil para isso. Então, pergunta complicada. Essa foi a mais difícil, hein? Mas, na tua opinião, dá para viver só de música ou em paralelo tem que ter uma outra profissão? Não, eu acho que dá. Acho que dá para viver. Mas quando você já tá com um nível de cachê estruturado, né? Porque uma coisa é viver da música, outra coisa é sobreviver da música. O que a gente vê muito acontecendo por aí é o músico sobrevivendo da música. Viver da música é complicado. Sobreviver é um pouco mais fácil. Né? Então você vê, cara, eu tenho amigos músicos, cara, excelente. Cara, excelente. E se o cara cai doente, o cara não tem um convênio. Sabe? Tipo, se o carro quebra, o cara fica sem carro. Já aconteceu comigo mesmo, tipo, eu tive um carro que pegou fogo, teve um princípio de incêndio e tal, aquele carro ficou 3 meses parado, e eu indo de carona tocar, e se o batera não emprestasse o dinheiro pra arrumar o carro, eu não sei quanto tempo ia ficar. Sabe?
Então, é muito complicado. É muito complicado. Viver da música, viver bem, viver com conforto, eu digo, né? Você tem um convênio, seu aluguel tá pago ali, você consegue de vez em quando, você consegue juntar um dinheirinho para investir num instrumento melhor, que é uma coisa que vai te ajudar a subir num patamar também, né? Ou investir em estudo, que a gente tem que estar se reciclando. Não tem música não tem conversa, você tem que estudar sempre, né? Não tem quem já chegou na tampa. É muito complicado. Gente, que bate-papo incrível, né? A gente está chegando aqui aos minutos finais, né? Que papo incrível. O André, ele, gentileza, né? Veio aqui pra gente poder estar gerando conteúdo. Tem compromissos de agenda, mas eu já quero te agradecer. Eu já vou inicialmente aqui pedir a produção, por gentileza, sacolinha da Deia Brown, né? A gente esqueceu lá próximo aí da retaguarda, tá bom, produção? Por gentileza. Estamos conversando. Isso, mas André, eu quero te agradecer, irmão. Eu precisava, né, te trazer aqui pra gente poder. Valeu. Pra gente poder gerar esse conteúdo, porque, assim, é super importante, né, a gente trazer também as pessoas que fazem o lance dos bastidores, não é? Porque, assim, é um time de verdade, não é? Para as coisas acontecerem e tá ali em cima, né? Seja do palco, ou produzindo, ou fazendo as coisas acontecer, né? Existe toda uma equipe, né? E você faz parte, né, dessa equipe juntamente com outros profissionais, então eu acho muito legal. Como eu sempre falo, eu aprendo muito quando vem, né, como você, produtor musical, maestro, enfim, tá sempre aí desenvolvendo o teu trabalho, que é importante também do grande público entender. Lógico, nem todo mundo ali às vezes vai se tornar um maestro ou um produtor, mas para poder entender como é que funciona toda essa logística, né? Então, eu quero te agradecer de verdade, vou deixar você à vontade para você mandar alô, falar de redes sociais. Se tiver novidades de agenda, pode compartilhar. Lembrar que o conteúdo vai ficar salvo no nosso canal. Vamos deixar a rede social, contato, caso você queira deixar. E já vou te agradecendo pela consultoria, você me salvou, você sabe o que eu tô falando, né? Estávamos tendo alguns problemas técnicos aqui, tá, pessoal? Quem acompanhar ali no começo de tudo, já estamos indo pro 29º episódio, né, produção? Acho que é 29º, né? Pelo menos até o dia que a gente tá gravando aqui. E se vocês puxarem lá, tá, gente? No início a gente estava tendo alguns problemas técnicos com o áudio e, enfim, com algumas situações também de imagem. Aí foi quando eu acionei aí o André através da Flávia. Flávia, tô precisando de uma ajuda. Ela, pô, tem o André e tal. E o André já tinha participado, é importante a gente pontuar aqui, né, André? 2021? Isso, o André já tinha participado do quadro de lives do Instagram da TV Samba e Pagode. Aquele período ali da pandemia, onde a gente fez mais de 380 lives, e eu trouxe o André. Conheci o André ali. E a gente falou também sobre essa questão de produção musical, não é? Sim, a gente estava numa outra etapa do trabalho. Numa outra etapa, isso. E ali o André já veio e tudo, a gente teve o primeiro contato de forma não presencial, né? Que foi aquele período onde as lives, né? Todo mundo queria fazer live. Pelo momento, né? Aquele momento... nunca mais aconteça, né? Que essa questão aí da pandemia, se Deus quiser, né? E a gente criou, né, esse laço, foi ali conversando, tudo, aí foi onde eu conheci a Flávia, depois conheci a Rafa, enfim, foi gerado aqui o podcast e o André veio aqui me socorreu, foi, ó, Flamengo, é assim e tal, fez toda a consultoria. Quero te agradecer, irmão, porque o áudio agora tá alinhadinho, a produção tá amando. Que bom, que bom. E deixar você à vontade, fazer considerações, né? E é isso, te agradecer antes de terminar, tem aqui a sacolinha da Deia Brown, né? Eu já vou te entregar em mãos, ó. Olha que alegria, hein? Olha momento aí, Flávia, esperado. Eu também. Que legal, obrigado, mano. Obrigado. Deixar você à vontade para poder fazer as considerações. E assim, de fato, né? A gente precisa deixar aqui evidenciado que antes dos conteúdos é importante os artistas virem aqui, mas também a gente cria, não é, esse laço de respeito, de carinho. E com você não é diferente, posso falar hoje que eu tenho como amizade, né? A gente não tem a possibilidade no dia a dia de estarmos juntos em função da nossa agenda de trabalho, compromisso, família, mas eu acho que quando existe o respeito, o carinho, e eu acredito que isso seja de verdade, também da sua parte, agradecer, irmão. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aí na estrada da vida, se tratando de música, samba, pagode, com e certeza. que você precisar, as portas vão estar sempre abertas. Você sabe disso, né?
quero agradecer pelo convite. Pô, Fabinho, que legal. Que bate-papo legal. Fabinho ali, produção. Agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando ideias sobre esse assunto que eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito dos bastidores, de produção, né? E você é um cara muito especial com essa iniciativa. Espero que a TV Samba e Pagode cresça muito, porque, cara, a gente precisa de pessoas assim como você, que levam não só o samba e pagode, mas a música e tudo que orbita esse meio, né? A parte de produção, de composição. A gente precisa de vozes que empurrem isso pra frente, para as outras pessoas verem. É legal a gente poder tá aqui compartilhando o que acontece que as pessoas normalmente não veem no palco, né? Pô, mas por que chegou desse jeito? Porque tem muito trabalho acontecendo antes e é legal poder compartilhar isso com as pessoas. Então, agradeço aí. Um abraço pro seu público, pra sua audiência. Muito legal. É isso daí. E, gente, de fato, o André, esse cara aí é super generoso e, acima de tudo, é um cara que sabe muito, né? Eu tenho certeza que se a gente passasse aqui uma semana conversando, teria conteúdo pra gente compartilhar. Lógico, a gente faz uma compilação aqui, né, nos tópicos que vai ser abordado, né, pra gente poder meio que trazer pra gente compartilhar com você que tá do outro lado, né? Mas o André, a gente nota, pelo menos que eu vejo no André, não é rasgação de seda, tá, gente? De fato, né, a gente tem que enaltecer e valorizar quando, né, de fato existe a situação. É um cara que busca muito conhecimento, busca muita informação. Você conversando com ele em off, é engraçado que ele passa cada informação, ó, Fabinho, assim, tal, a gente trocando ideia às vezes, né, conversando em off. E isso é legal porque isso só demonstra que existe essa busca, né, pelo conhecimento. E quando existe essa busca pelo conhecimento, a entrega não tem como. Vai ser de excelência, né, irmão? Então, te parabenizar, te agradecer pelo respeito, pelo carinho, da maneira que você, né, nos bastidores aqui tem com a TV Samba e Pagode, também aqui a gente gravando essa tua gentileza. E vou estar aqui, irmão. Quando precisar, vocês sabem que as portas vão estar abertas, a recíproca é verdadeira. E eu fico muito feliz, porque é aquilo que eu falo, né? Pelo fator de eu não ser músico, de eu não compor, de eu não cantar e não tocar nada, quando vem, né, aqui, uma pessoa que de fato trabalha, né, com essa parte do bastidor no lance da produção musical, no teu caso, que é maestro, então a gente acaba aprendendo, e é sempre bom aprender. Por mais que o meu conceito é que seja comunicador, eu preciso ter uma base, né, para poder entender esse quesito técnico. Então, foi uma aula, né, e quero te parabenizar mais uma vez. E lógico, né, não vai passar em branco. Olha só, gente. Olha só. Para quem não tá entendendo nada, essa camisa aqui foi onde tudo começou. Eu comentei aqui sobre os lives, né, do período ali da pandemia, onde a gente surgiu a TV Samba e Pagode. Essa camisa aqui, ela tem um apreço sentimental muito grande, sempre tô falando isso, né? E ela ia ficar parada lá em casa, no guarda-roupa, então eu tive a ideia dessa primeira temporada trazer, olha só, tantos de assinaturas, todo mundo que tá vindo aqui está assinando, né? E quando acabar essa primeira temporada, vamos colocar numa moldura para deixar no estúdio. Então terei a honra, né, do André William poder assinar a nossa camisa. Meu Deus, honra minha. Meu irmão, fica à vontade. Enquanto isso, que maravilha. Vou fazendo as considerações finais. Quero agradecer imensamente para você que está do outro lado. Se ainda não está aqui inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino, é super importante para fazer com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas e a plataforma aqui do YouTube reconhecer como conteúdo relevante. Então, segue, né? Se inscreve aqui, ativa o sino, comenta, compartilha, é super importante. Se não está seguindo as nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na descrição. Segue lá nossas redes sociais. @TV Samba Pagode Oficial, é super importante para poder fortalecer também as nossas redes sociais. O André assinou aqui, ó. Mostrar aqui, ó, produção. Dá para pegar aqui, produção? Tá aqui, ó. Tá pegando. Foi aqui, né, André? É isso. Ó. Próxima gola aqui, ó. Produção sempre atenta. Tá? Próxima gola aqui, né? O André assinou. E é isso, eu quero também agradecer a nossa patrocinadora, Deia Browner. Se você ainda não conhece, vai lá no Instagram. André já ganhou aqui a lembrancinha dele. Para levar, vai poder degustar. Já conhece, né, André? Então, vai estar levando aí, né? A Deia Browner sempre presenteando convidados e convidadas quando vem aqui, não é? Então, se você não conhece, vai lá no Instagram, @DeiaBrowner013. Segue. Tem lá o portfólio, tem cardápio para vocês poderem fazer o pedido. Lembrar que tem delivery em Santos, no 13997309907. Agradecer a parceria da Deia Browner.
fortalecendo aqui os conteúdos do nosso podcast TV Samba e Pagode. Então, a partir do momento que você fortalece, quem está fortalecendo aqui nosso trabalho, você vai estar de alguma maneira também incentivando, tá bom? Aqui do lado esquerdo tem um QR Code, pega aí, ó, a câmera do seu celular, aponta e você pode estar fazendo alguma doação, qualquer valor para a gente poder fazer essa recepção aqui, tá bom? Petisco, refrigerante, água, suco, cerveja, enfim, para a gente poder disponibilizar aqui para os convidados. Então, se você de alguma maneira quiser ajudar a incentivar, faz aí, tá bom? Pelo QR Code, qualquer valor, e vamos estar agradecendo. Tem a nossa loja virtual que você pode estar chamando lá no direct do Instagram. Estamos trabalhando para poder finalizar aí o e-commerce. Em breve vai estar o link para você poder adquirir todos os utensílios e vestuário com a marca TV Samba e Pagode. Recados dados. André, gostou? Gostei, muito legal. Muito obrigado. Tamo juntos. Tô feliz, viu? Quero te agradecer imensamente, irmão. Você é parceiraço, sabe que as portas estão sempre abertas, né? Tamo junto. E vamos em breve comer mais uma pizza, né? Com certeza. Obrigado, irmão. É isso daí. Tamo juntos, pessoal. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrar que o conteúdo vai ficar aqui para vocês poderem compartilhar e assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Finalizamos aqui com o nosso slogan. TV Samba e Pagode no ritmo da emoção e alegria. #vem comigo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!